Deixa eu ver se está tudo certo. Certinho. Agora eu preciso de isso daqui. Estamos com áudio? Sim, estamos com áudio. Uau! Bom, vamos aguardar, mas hoje, já que vai ser mais leve, hoje eu vou começar essa série, que é uma série um pouco mais leve, que tem relação ao assunto que eu estava pensando hoje, que eu estava refletindo, sobre uma leitura que eu estava fazendo e eu acabei, como é que eu posso dizer? Pensando um pouco sobre e querendo falar sobre. Deixa eu ver só a altura do microfone aqui. Que é a questão da fala, né? E o poder da fala, porque no seguinte aspecto, a leitura que eu estava fazendo estava falando especificamente sobre como é que eu posso dizer? A influência, vamos dizer assim, aquilo que não norteia, mas uma das forças, das grandes forças da que movem as sociedades, que movem a existência do homem em sociedade, é vamos dizer assim, é uma força que ela, de certo modo, não é palpável, é uma força que ela pode abranger vários meios, várias formas, e eu estava fazendo nessa leitura e pensando sobre isso, e eu acredito que essa força ela está muito relacionada com a ideia da fala, com a ideia da comunicação. Eu acredito que em tempos, vamos dizer assim, de tempos em tempos, essa forma dessa fala ela se modifica, mas o maior poder vamos dizer assim, que influencia nos movimentos da humanidade está relacionado ao poder da comunicação e principalmente da fala. Não é à toa que nos tempos antigos a gente teve primeiro ali as culturas que se formaram através da religião e as raças dominantes, elas, elas se tornaram de fato dominantes quando elas começam a atingir o elemento da cultura, quando elas começam a atingir esse elemento da comunicação, da permanência, do, da linguagem, né? Poder se comunicar é uma arma extremamente forte. E, vamos dizer assim, os povos, as sociedades vão se formando com a força. Depois, junto com isso, a gente tem, né, essa questão da religiosidade, do poder, da fala divina, né? Que normalmente ela é falada através dos profetas, dos xamãs, né? Essa forma vai continuar até a Idade Média ali, né, quando a gente tem o poder da igreja no Ocidente muito forte, mas mesmo nos países ocidentais, da mesma forma, a fala, a linguagem foi o, vamos dizer assim, o elemento, o poder maior que guiou as sociedades. A gente vê, por exemplo, nas culturas chinesas, japonesas, o poder que a escrita tem, né? Como que é muito intrínseco às sociedades e o desenvolvimento histórico deles, a escrita e o poder de comunicação. E depois, quando a gente. Então, assim, até a Idade Média a gente tem isso no Ocidente, mas depois a gente vai ter ali, com o Renascimento, a gente vai ter a fala através da razão, o pensamento científico, formas de comunicação, vamos dizer assim,
para uma posteridade, de formas de comunicação entre os cientistas, entre os pensadores. Tudo isso vai ganhando cada vez proporção e sempre com esse elemento da fala. Hoje em dia, dizem, né, de novo, aquela questão que talvez a gente chegou já no momento da pós-verdade, que a fala ela está intrinsecamente relacionada e o significado com o indivíduo, com a subjetividade. E esse é um momento muito estranho, né? Vamos dizer assim, se a gente tinha no passado longínquo a ideia da espiritualidade, que ela afirmava questões e aquilo era verdade, hoje em dia a gente tem a sociedade, vamos dizer assim, criando fantasias e vamos dizer assim, narrativas que servem a seus próprios interesses. Então eu queria começar essa série hoje, assim, que é mais leve, e reagir a algumas falas. Eu até já abri aqui o YouTube e já veio essa desse cara, desse Peter, que eu esqueci o nome, e do Mamãe Falei aqui. Vamos ver do que se trata isso aqui? E vamos ver se tem alguma fala interessante que a gente pode reagir. Vamos lá. Ana, Arthur e Peter aqui. Take 1. Peter. Lembra disso? Tava rodando já? Põe isso no negócio. Eu corrigi ele várias vezes, tá? Ao vivo. Eu vi. Você corrigiu, ele repetiu Peter e depois falou Peter. Putz, cara. Cara, vamos começar. Peter é bem mais da hora, vai. Eu já vou falar. Esse cara aqui, ele é o cara que, né, na verdade, esses dois aqui são caras super controversos, né? Eu falei porque aquela questão da Ucrânia, eu já conheci ele de carne e osso, é um cara muito gentil, é um cara que gosta de cuidar das pessoas, assim, de verdade, eu conheci esse lado dele, mas um cara também que é super ativo, assim, ele é racional ao extremo, assim. E esse cara aqui, eu vi ele desde que ele começou na internet, eu nunca gostei muito dos conteúdos dele, mas como é que eu posso dizer? Ele é um sujeito que, querendo ou não, ele tem uma influência muito grande na internet hoje em dia, né? E acho que não dá para descartar a fala dele. Peter, mano? Eu não acho Peter é mais maneiro, cara. Eu acostumei mais com Peter. Eu acho que Peter é muito comum. Rapidinho, perdão. Rapidinho. Esse fio aí solto. Qual fio? Isso aí, seu microfone. Deixa ele aí, porque não tem depois frescura. vamos comer. Os caras, Ele viu? vai tampar sua boca, Arthur. Olha lá. Não, mas deixa isso aí na edição, Léo. Deixa tudo aí pra gente ver como aqui é tudo no improviso. Vai. Vamos lá. Verdade. Não tem essa. Eu não vim aqui pra falar isso. Não, porque você sabe... Por que eu vou revelar uma coisa pra você que eu não revelei Porque pra eu vou ninguém? falar... porque eu sou Mamãe Falei, irmão. Aqui sim. a gente tira ele de pedra. O cara vai pegar, tá aqui pra você. Eu não falei dessa menina aqui, essa Ana, ela é do pessoal da MBL, né? Ela tem aparecido e não sei o que pensar dela. Não, meu irmão, não tem como evitar. Não, cara, você sabe que hoje eu reagi a uma menina que ela tava me xingando, me chamando de velho. Eu tô na classificação, eu entrei na tua classificação. Sabe por quê? Isso eu tô inconformado, de verdade. Porque a gente foi zoar ela e a gente falou que ela foi mogada. E ela falou que mogado é uma gíria de velho. E pra mim, mogado é... Esse trem de mogado, eu demorei. Ai, vocês me desculpem, mas esse trem de mogado eu acho muito ridículo. Eu acho uma palavra terrível, uma palavra que não deveria ser usada. Vocês me desculpem, eu sou meio velho pra essa palavra. uma coisa de jovem. Não acabou de surgir mogado? Eu não sei o que é mogado. Nossa senhora. Aí você também não se ajuda, né, Cara, meu? mas eu não posso fazer. Aí você também não se tô ajuda, junto né? ele. Mogar. O cara foi. Mogado. Ele foi tirado. É. E aí? Entendeu? E Ah, coisa tirou de louca. comédia. Ele tá descobrindo hoje. Você foi mogado, cara. Pô. Não, ela foi mogada. Ela foi Ela foi mogada. mogada, ela foi Ela foi mogada, tá bom. Cara, você não conhece a gíria? Conheço. Caramba, o Peter. Porra, bicho, Não até... é Peter, cara. Peter! Peter? É Peter. Puta, é o jeito mais Cara, Não, eu feio ainda de todos, falei, velho. com acento, Fica no circunflexo. off, o cara já... Que coisa horrível. Eu achei que era Peter, é Peter. Ai, me desculpe, mas seu nome ficou muito feio desse jeito, moço. falou meu nome 5 vezes. Aí ele volta pra Peter e Peter. Meu irmão, não tô aguentando. Mas é que mais Peter é muito bonito, cara. E Peter e Peter é muito feio, velho. Peter. isso. Por quê? Por que é feio? Não sei. O Peter é mais sonoro, mas Alguém já viu o vídeo do Peter File? legal. Então, eu acho...
Vou mostrar. Esse vídeo é muito engraçado. Peter Fire. Na verdade, é de uma série. Essa série é uma das melhores séries que existem de TI, vamos dizer assim, e de cultura nerd. The IT Crowd. E aí tem esse cara, que é o Peter File, né? Peter File, que fala inglês assim. Aí tem essa cena aqui, que é muito boa, que ele tá se relacionando com essa menina que faz parte do trio da série. Aí tem essa cena aqui do aeroporto que é muito boa. If there is a paedophile in the terminal building, could he please make his way to gate 24? We are looking for a paedophile. Peter File. Paedophile, please make yourself known to ground staff immediately. Could paedophile please make himself known to ground staff as soon as possible? I'm pedophile! Urgently looking for a paedophile. Please make yourself known to a member of Over here! I'm pedophile! Hold on! I'm pedophile! I'm pedophile! It's pedophile, not paedophile. Taxi! Só para ilustrar um pouquinho. Nossa, esses dois aqui, vejam essa série. Esse personagem aqui é muito legal, o Raymond. Ele aparece só de vez em quando. E esse cara, ele na verdade, ele tem uma banda eu acho que de metal gótico, eletrônico, não sei. É muito legal. Vale muito a pena ver The IT Crowd. Vamos lá. Por exemplo, Márcio, nome bonito. Arthur eu acho horrível. Pô, De graça, sim. Tudo bem, cara, tudo bem. Me chama de Márcio, então. Márcio. Tudo bom? Tá ótimo. Ah, Pelo nossa, menos não é cara. Marcos, né? Não, você sabe que eu entrei no Uber um dia. E aí eu peguei o Uber era uma senhora muito bolsonarista. E ela começou a contar de quando ela estava no 8 de janeiro. Aí ela me reconheceu. Ela fez assim: Ei, você não é aquele mamãe? Eu falei, não. Qual é o seu nome? Meu nome é Marquinhos. Eu falei que era Marquinhos, cara. Mas não deu jeito, não Ele ia deu jeito. capotar o carro. Mas no final deu tudo certo. Cara, deixa eu perguntar uma coisa pra você. E outra coisa, esse cara, o Arthur, ele é muito, muito baixinho. Mas muito baixinho mesmo. Ela é maior que ele. É considerado o pai da internet. E eu te conheci. Meu avô, né? E eu te conheci. Você lembra o dia que eu te conheci? Digitais. Vamos ver se tem algum pensamento. Net, meu. Eu falei, mentira. O cara mó humildão, velho. Foi lá falar com a Ralé. Você é um puta cara legal, cara. Mas, obrigado. E na época você obrigado. tava gordinho, zoado, agora você tá no shape aí, meu. Cara, eu acabei Nossa, botando de shape, graça. acabei entrando eu acabei vendendo suplemento, whey, tô fazendo de tudo. Mas, Não, e só uma coisa, esse cara, ele já fez de tudo na internet, desde jogo, nossa, todo quanto é tipo, ele vendeu curso de como fazer dinheiro com o YouTube. Esse cara, assim, ele viveu a internet, assim, em todas as suas vertentes. cara, assim, as pessoas falam isso de mim desde o início, né? Que antes de me conhecer, acho que eu sou um cara super metido, super arrogante. Depois que me conhece, acho que eu sou um cara normal, gente boa. Eu tive, cara... Ele tem um olho estrábico? Oh, eu nunca tinha reparado isso, não. Cada olho dele vai para um lado. Caraca. Nossa, eu não sabia disso, não. metido, super arrogante. Depois que me conhece, acho que eu sou um cara normal, gente boa. Eu tive, cara, esse feedback eu tive até de concorrente, cara. De canal no YouTube concorrente. E, cara, assim, tipo, eu realmente não sou um personagem, cara. Eu sou o que eu tô na... Uma coisa, cara, eu não quero ficar aqui falando dos clichês todos, que é aquela história que a gente tava conversando off. O Peter foi... Só para deixar claro, esse valete aqui é desse pessoal do MBL, mas não tem exatamente muito a ver com ele, é um negócio cultural. E tem o Valete Plus, que eu já entrei lá, e tem muita coisa interessante, assim, tem muita coisa paga, né? Eu não paguei e tal, mas tem os artigos, tem umas postagens super interessantes, vale a pena entrar lá no Valete Plus, e tem a revista também. Eu ganhei um exemplar da revista, bem legal, cara pra caramba, mas muito legal. E 800 trilhões de podcasts, já contar a história dele 800 trilhões de vezes. Eu quero saber de uma coisa nova, o que você tá fazendo nesse momento, além de estar se dedicando muito à academia, que dá pra ver, velho?
Cara, velho não, tá? Mas assim, cara, atualmente eu tô focando agora na empresa como um todo, nos braços novos da empresa. A gente tá com o evento de cultura pop agora, que é o Imagine Land. A gente fez a 3ª edição lá na Paraíba. E ano que vem a gente tá indo pro Rio de Janeiro, lá no Rio Centro. Vai ser um Peraí, evento gigante. a primeira e a segunda edição foram onde? A primeira e a segunda edição foi em João Pessoa. Não quero saber disso, não. Tipo uma central de canais de YouTube, né? Paramente. Fazer, cara, eu acho que, na minha visão, tem que fazer uma coisa, cara. Eu acho que moeda de troca, quando você entra na internet, tem que ser financeira e alcance. Um dos dois. Por isso que você entra hoje em dia no TikTok, porque o TikTok não te paga. Então você entra no TikTok que viraliza muito, você consegue ter muito alcance. Mas você fazer uma rede onde você consegue alavancar aquele influenciador, você olhar um influenciador como uma startup, cara, esse cara vai crescer os olhos pra caramba, eles vão querer. E eu acho que é isso também, cara. Você não pode chegar a ter uma networking onde você só veja influenciadores grandes. Não, cara, isso é muito simples, isso é muito difícil o cara já querer. Você tem que realmente olhar pra quem tá começando agora e quem tem potencial. Que é isso que eu acho que esses grandes networks não fazem. Cara, Não, isso que ele está falando aqui é muito interessante. Eu estava estudando há um tempo atrás como que surgiu e como que a cultura, vamos dizer assim, o mercado cultural americano ele foi sendo, vamos dizer assim, como que ele foi, como que durante a história ele se desenvolveu. E um dos aspectos muito interessantes é que como que as grandes empresas faziam? Elas dominavam o mercado, né? E era coisa assim de poucas, 2, 3 empresas, sei lá. Elas compravam, vamos dizer, elas tinham lá, vamos dizer assim, a sua mega produtora. E aí elas faziam com que, vamos dizer assim, as bandas que começassem a despontar nas pequenas rádios, nas rádios regionais, rádios de universidade, coisa e tal, elas iam trazendo para perto e para poder dominar o mercado e fazer essa absorção. Só que aos poucos, principalmente depois da década de 90, o que aconteceu? Essas grandes empresas, elas começaram a ter tanto sistema de benefício entre eles, entre produtor, entre locador de equipamento, coisa e tal, que eles começaram a exigir certas coisas das bandas e muitos daqueles que não estavam de acordo ali, seja com o formato que eles queriam, formato musical e tal, ou essas práticas mesmo, que eram práticas espúrias, né? Eles começaram de certa forma, se afastar, de certa forma não, de fato, não contratar essas bandas, não produzir elas, né, produzir os CDs e tudo e tal, e dessa forma, a música, ela foi entrando dentro de música americana, que querendo ou não, é uma música que influencia até hoje o mundo como um todo, a indústria, tanto cinematográfica, na verdade a indústria como um todo, a indústria cultural, e ela se tornou isso que a gente vê hoje em dia, um bando de banda do mesmo jeito, um bando de música que é para vender. Só que é muito interessante isso que ele tá falando, porque nessa indústria da música fica muita gente de fora, muita gente boa que a gente está vendo agora com o Spotify, com as redes sociais que estão dando visibilidade a muitas dessas bandas. É lógico que é para quem procura, porque não vai sair em qualquer lugar. Mas essa ideia que ele está falando de ver o potencial e de procurar e assim, dar um certo suporte e visualização para pessoas que estão começando, tipo eu aqui, eu acho que é uma coisa super acertada, super interessante e dá uma democratizada no mercado mesmo cultural. Eu acho que tem muita gente boa, com muitas ideias, que é muito melhor que muita gente que faz muito sucesso e que, no fim das contas, simplesmente não consegue nada, simplesmente... Aí, na verdade, aí tem várias questões, aí é um caso também de cada um, mas um cara grande como ele dando esse suporte é muito legal.
Eu vou te fazer uma pergunta assim, responde aí se você quiser, porque a gente enfrenta uma coisa, é meio paralelo, né? Não é... Porque o político, no fundo, ele é um influenciador também, né? Você é político, não é, né? Claro, o político ele não atua só com mandato, né? Eu diria pra você, por exemplo, que várias figuras que não têm mandato e nunca disputaram eleição são políticas também, né? Mas enfim, eu concordo. a gente sofre muito com Na isso. verdade, eu acho que toda pessoa que... Eu não acho que aquela fala que cultura é política, né? Que é uma fala que eu acho que tem uns tons muito revolucionários juntos, uns tons talvez de esquerda. Eu não concordo com ela, porque só que a arte, a cultura, ela aborda a sociedade, que tem tudo a ver com política, sim. Ela não fala necessariamente de política, mas eu acho que todo agente cultural, querendo ou não, ele também é um político. Às vezes que a gente pega um cara que ele tem potencial, a gente desenvolve ele, pô, aí às vezes o cara ganha uma eleição, o cara faz cagada e sai fora. Como que você, enquanto potencializador... Vocês ficaram sabendo da polêmica do menino lá que saiu agora, o Sandro, que tava andando de... Sandro? Como é que chama mesmo? O menino que eles expulsaram agora é Sandro andando de carro-barco. Vamos ver se tem alguma coisa. Não, tem um videozinho do cara andando com esse, tipo um negócio desse assim. Acho que é Sandro Filho. É isso aqui, ó. E a esposa do Sandro Filho, que é muito nova, deve ter seus 19, 20, 21 anos de idade. Ela não é mais apenas uma estudante. Ela agora é uma empresária. E ela abriu um CNPJ ali de um bar, né? E quem são os sócios da empresa? Não tem um vídeo dele andando com esse negócio, então... Gente, carro-barco é a coisa mais tosca possível, gente. Dessas startups, garante que o cara não vai te dar um puxão de tapete? Não garanto. Lógico que a gente tem um contrato ali, a gente bateu umas coisas, tipo, não se envolver com XYZ assuntos. Mas, cara, o cara pode acontecer alguma coisa, pode dar um, tiro pela culatra, pode sair. Então, você se mente e rompe, cara. Não tem o que fazer. É foda. Desculpa perguntar, você tá há quanto tempo com isso? Esse empreendimento? Isso tá começando agora. Tá começando agora, a gente deve ter alguns poucos meses, mas a gente vai lançar isso como um produto. As pessoas vão entrar para nossa rede, vão fazer todo um esquema de entrar, vão ser selecionadas e vai ser... Porque, cara, assim, eu vou te falar, cara, ó, é um desafio, bicho. É um desafio você filtrar não só quem tem talento. Ó, eu não sei se vocês curtem aquele tipo de programa tipo American Idol, The Voice Brasil, né? Até que no The Voice... até ele, assim, é legal, sim, mas eu acho o American Idol mais legal porque ele vai para todo tipo de apresentação, né? Aí desde dança até comédia e tudo e tal. E eu acho que, assim, por mais que tenha uma pré-seleção, que deve ter mesmo, lança pessoas, assim, que não teriam nada, não teria nem capacidade nenhuma de conseguir algum alcance. Tem uma mulher lá, por exemplo, que cantava ópera, que ela chama Danny Boy. Danny Boy. Que a mulher... Não, Danny Boy... Será que é essa? É assim que escreve. Não. American Idol Singer... Não é Danny, não? É Danny Boy. Boy, não é? Não, tem. É uma... Ai, gente. Ópera. Deixa eu ver aqui. Eu não tô achando. Mas sei lá, era uma mulher assim, super nada a ver, super normal, assim. Pessoa comum. Talento, mas quem tem talento e índole. Ela conseguiu, assim, gravar CD depois, ficou conhecida. Tipo assim, eu acho esse programa super interessante, né? Nessa perspectiva de dar uma chance para quem tem talento. É foda, cara. Nossa. Não, E principalmente porque o cara pode estar com um trabalho que nem começou ainda. Então você não sabe, cara, qual os mares que ele vai
navegar. Então, cara, é realmente, ó, é tiro no escuro, startup, é você enxergar potencial no negócio como um todo. Não só na pessoa como ela é, como no nicho que ela tá envolvida. Mas é o que você falou, cara, como é que você vai analisar a índole? Não dá. É difícil demais, cara. Não tem como, cara. É difícil. Não dá. No nosso caso aqui... Mas é um risco pra ele também, cara. Ele tá envolvido comigo, cara. Ele não sabe também qual a minha índole. Tudo bem que eu tenho mais história que ele, mas cara é risco pra todos os lados. Mas você tem muito a perder. Exatamente. O cara não, Tem. porque você vai fazer o investimento. O cara tem, no máximo, o dispêndio de energia que ele Se vai ele tá ter. começando, realmente não tem quase Não nada. tem, Não, cara. então E você ele... tá emprestando a sua credibilidade pro cara também, né? Então ele vai Pra meio que caralho, usar pra isso caralho. pra se promover. Cara, eu posso falar, é um negócio arriscado que você tá fazendo, hein, velho? Ainda mais no Brasil, que é um país da vantagem. Isso. Cara, desculpa, mas eu olhei pra você agora, você igualzinho aquela X-Men, porra, a Jennifer Lawrence. Caramba, igualzinho a Jennifer Lawrence. Nossa. Já falaram. Todo mundo fala isso. Esse daqui é o mito da fisionomia e ele não acha. Eu não acho ela parecida da Jennifer Irmão, Lawrence. cara, não parece a Jennifer Lawrence igualzinho? Não, Muita a gente Eu fala olhei e isso. você ficou falando, caraca, Muita agora gente eu fala parei isso. pra reparar. É que a Jennifer Lawrence, eu acho que ela tem um rosto mais redondo, né? Ela tem um rosto mais Irmão, compridão. ela parece Não, mais não com a é que Jennifer parece. Lawrence ou com a Sandra de Sá? Mas Pronto, você tem que escolher um dos dois. Resolvido. Pronto. Então tá bom, então É beleza. isso, cara, é isso, cara. Pô. Eu acho que ele só fica bravo com isso porque não foi ele que pensou primeiro. Não, mas não fico bravo, eu Porque só muita não gente acho que você fala parece. Cara, pra mim, é que na live a galera fica mandando, ela parece isso, parece isso. Você é o rei da internet, você tem que saber disso. Você já viu como é que é o meme daquele moleque? Ai, o menininho staring... Staring, não sei o que lá, o moleque tá... Ele tá num jogo de beisebol e aí a câmera pega ele assim, aí ele olha pra câmera, ele fica meio que piscando pra câmera e fazendo umas caras. Você já se lembra parece desse comigo. vídeo? Eu não me lembro, mas não me é estranho. Cara, Eu vou te porque ele mostrar tem o depois. olho, chama olho encapuzado, né? Que esse negócio que ela tem, esse, tipo um capuz em cima do olho. Cara, esse moleque, quando mandaram na live, eu falei, mano, quem foi o mito que achou isso? Porque realmente parece muito, parece tipo o irmão dela, assim. Meu filho perdido. O filho perdido da Ana. Nunca fiz cosplay, só... Você é a mística que está... Márcio. Cara, eu não sei, meu irmão. Tu que me chamou, cara. Conversa, conversando. nerd. Não, é que eu queria falar de Bolsonaro e Lula. Brincadeira. Ué, fala, meu. Bolsonaro também. Você não tem como sair mais. E eu não sei se eu torcia pra ele se defender. Eu falei, cara, porque assim, tinha horas que eu ficava com raiva por você. Cara, eu olhava aqui e falei, né, assim, tava até falando assim, eu conheci o Arthur, cara, que logo no início que tu fazia aquelas. Entrava no meio na toca do leão mesmo pra tomar porrada, cara. E, cara, eu olhava aqui e falei, não é possível. Eu falei assim, não é possível que esse maluco vai apanhar hoje. Nossa, esse negócio é muito tenso mesmo. Tipo assim, eu já vi alguns vídeos desse negócio desse Arthur fazer o Mamãe Falei, né? Chegar para as pessoas e apertar elas, né? Questionar elas. E, assim, sinceramente, eu acho que ele deu muita sorte de não ter tomado um tiro, uma facada, ou sei lá. As porradas que ele tomou foi muito pouco, assim. É muito arriscado. Eu acho que isso é uma coisa que, assim, que não recomendo ninguém fazer. É muita loucura. Sei lá. É loucura no sentido assim, você se coloca num risco que é só por vamos dizer assim, um risco para fama, sabe? Não sei se vale a pena. Vai apanhar, cara. E eu não sei se eu torcia pra ele se defender. Eu falei, cara, porque assim, tinha horas que eu ficava com raiva por você. Falei, cara, e ele ficava de costa pra tomar porrada. Eu falei, como, cara? Como que o cara consegue ficar de costa? E às vezes eu ficava tentando tomar o teu lugar. Mas, pô, eu na situação do cara, eu seria mais nervoso. O Arthur, no final das contas, é um cara calmo, cara. Você consegue se controlar muito. Consegue se controlar. Outros ali não conseguiriam. Então, cara, inaugurou essa parada. Depois, segundo aquele cara do Enerd, eu perdi a mão. Que história é essa, meu? Não, o cara viajou. Aquele cara é um trouxa. Aparentemente, você falar que alguém perdeu a mão é uma ofensa na internet hoje em dia, Não, né? eu errei. Eu tenho que falar pesar a mão. Eu acho que é o certo. Pesar a mão. Mas a pessoa pode falar uma coisa que tá falando de ramo de entretenimento e tal. Você é um cara mó legal e tal. Você tem treta com alguém, cara? Seja sincero. Entender de alguém. Ele é incancelável, cara. Não, mas cara, mas assim, primeiro quando a gente fala cancelar, a gente tem que definir o que é cancelar. Cancelar é, por exemplo, tirar alguma coisa tua. É você perder, ter um revés, realmente. Uhum. Porque hoje em dia isso não tá mais acontecendo, é muito difícil isso acontecer. Aconteceu no Monark, perdeu tudo. Ali foi um cancelamento. Mas no meu caso, por exemplo, já tive... Dizem que o Monark agora tá voltando, né? Ele é um sujeito, assim, que eu
Acompanhei desde lá do começo porque eu curti os jogos que ele gostava, né? Que ele apresentava ali, eu conheci muita coisa através dele. Só que eu gostava até das opiniões dele no começo, só que o cara perdeu a mão total. Ele disse que ele tá voltando agora, acho que é aquele Redcast, alguma coisa assim. Tive cancelamento que eu posso dizer até que foi passivo. Quer ver um caso? Por exemplo, eu tinha feito um vídeo, foi da Viúva Negra, do filme da Viúva Negra. Mas assim, uma coisa que é verdade é que o Monark, ele sempre foi uma pessoa assim que falava das suas ideias, né? Até aquele famigerado, né, que infelizmente suicida, né? O PCC, ele, né, que teve aquele caso de Pedro lá, ele também tinha uma capacidade assim de mostrar um ponto de vista um pouco diferente, pelo menos naquele momento lá anterior, quando ele era só um nerd, não famoso e tudo e tal. Tinha umas coisas legais nos vídeos deles. Eu elogiei o filme da Viúva Negra, mas eu falei que podia tivesse cenas melhores, né? E o prego que se destaca leva martelada. Então, cara, como eu sempre fui o maior canal de cultura pop, e cultura pop é um nicho que se politizou muito. Muito, mais do que deveria. Mas, pra mim, o que mais se politizou foi cultura pop. Tanto é que surgiram vários canais de cultura pop, né? De cultura pop, que são políticos, são canais políticos, totalmente políticos, de direita. Aí eles me colocaram lá falando que eu era machista e tal, e na época eu tinha um patrocinador que cancelou uma campanha comigo porque eu caí nessa bolha dizendo que não queria que eu tivesse envolvido polêmicas, em nada. né? E eu não me envolvi em nada. Que isso, o cara nunca aconteceu, que não tem isso. Mas, cara, eu esquecendo a veracidade do filme, se é fato real ou não é, olhando pro filme, é um filme que, tipo, eu achei legal. Sim. Eu achei legal. Eu não sabia. Pô, meu. Irmão, eu não me ligo pra essas Peter, paradas. Eu pelo só amor de olho e Deus, faço cara. Só história, assiste brother. o conteúdo, Eu juro pra você que eu não negócio dele é o sabia. Eu não conteúdo, sabia, né? cara. Eu fui lá assistir e vi, porra, maneiro. Aí, os caras estão inventando. Entende? Então, começaram a fazer... Não, eu ainda estou aqui também? Eu não sabia. Pô, meu. Irmão, eu não me ligo. Esse filme, eu tive mais ou menos... Como é que eu posso dizer? O filme, ele foi bancado por aquele banqueiro lá e coisa e tal, galera mó sujeira, e as pessoas têm dito que o filme é muito bom mesmo, que a atuação do Wagner Moura foi boa e tudo e tal, e eu, como sou uma pessoa assim que gosta muito de cinema, eu fiquei tentado a ver, mas eu tô com tanto nojo desse mecanismo, dessa indústria corrupta brasileira de cultura que eu ainda não tive a coragem de ver, sabe? Eu tô interessado, mas eu ainda não tive a coragem por conta disso. E eu entendo perfeitamente o posicionamento dele, tipo assim, não importa, arte é arte, é aquela coisa. Todo mundo fala, mostra algumas pinturas que o Bigodinho lá fez e fala, olha, essa pintura é muito bonita, né? A pessoa fala assim, só que ela foi feita pelo Bigodinho e tal, então você gostou de uma coisa que o Bigodinho fez? Vamos dizer assim, o cara produziu ali, tipo assim, deixa pra lá, produziu, e aí? Ele fazia aquarelas, até que falam que ele era frustrado e tal. E tipo assim, não, thank you. E aí? É legal, bonitinho a pintura dele, não tem nada a ver com ele, não tem nenhuma... Então assim, às vezes é só a produção e tudo e tal, mas o conteúdo da produção artística, é claro que tem umas que são super tendenciosas, né? Manipuladoras e tal, mas no geral é só produção. Peter, Eu pelo só amor de olho e Deus, faço Só cara. história, assiste brother. o conteúdo, Eu juro pra você que eu não negócio dele é o sabia. Eu não conteúdo, sabia, né? cara. Eu fui lá assistir e vi, porra, maneiro. Aí, os caras estão inventando isso. Mas aconteceu a mesma coisa com o Som da Liberdade, cara. Que era um filme politizado, dizendo que ele tava defendendo a direita. Que isso, o cara nunca aconteceu, que não tem isso. Mas, cara, eu esquecendo a veracidade do filme, se é fato real ou não é, olhando pro filme, é um filme que, tipo, eu achei legal. Sim. Achei legal, sabe? Não é o melhor filme da minha vida, mas eu achei um filme legal.
E por falar que é um filme legal e depois descobrir que é um filme politizado, meu irmão, tu se meteu num ninho de cobra, né? Então, o público brasileiro não consegue ter essa nuance. Você pode olhar um filme e não gostar, não concordar com a agenda, mas falar, eu acho... Ah, não, eu tinha entendido que o filme, ele era uma história e tal, e que ele era feito pessoal. Eu não sabia que tinha esse lado, esse viés de manipulação, não. Então, nesse caso aí, realmente é um filme que eu não tenho interesse de ver. Mas tem filmes, por exemplo, que nem esse daqui, ó, que conta uma questão política, um momento político. Goodbye, Lenin. Esse filme aqui é maravilhoso. Conta a história do momento na Rússia ali. Acho que é na Rússia ou na Alemanha? No lado soviético da Alemanha. Como que foi a transição e tudo e tal. Esse filme é maravilhoso. Nossa, esse filme é muito bom. Muito bom mesmo. E talvez ele possa até ter algum tipo de viés, mas se tiver alguma coisa muito suave e tal, e a qualidade do filme, a relação dos personagens já vale muito a pena, assim. E a trilha sonora dele é do Ian Tirse, que é um francês maravilhoso. Esse filme bem feito. Por exemplo, eu assisti Barbie. Barbie, eu não concordo com a agenda que o filme quer passar. E claramente é um filme feminista que quer passar uma visão feminista das eu coisas. disse que não é um filme pra mim. Eu não... Cara, eu gostei pra caralho. Eu achei um puta filme. Bem feito, atuações maravilhosas, trilha sonora do achei o filme caralho. ok. Eu achei bom. Achei o filme bom, Achei meio cara. Sessão da Tarde. Mas ele se propõe a isso. Oppenheimer, que passava junto, que deu... Que foi os dois, né? Então, na o mesma semana. Oppenheimer eu achei meia boca também. Barbenheimer. Ah, Eu Oppenheimer, gostei. você achou meia boca? Eu achei meia Você boca. gostou de Barbie e não gostou de Então, Oppenheimer? eu Não, achei... tu vai perder seguidor. Cara, Tem um problema no Oppenheimer, que é um problema que o cinema hollywoodiano tem. Existe uma tal da regra dos 3 segundos, que a cada 3 segundos você troca de cena. Você troca de ângulo, você vai para uma outra, tipo assim, um outro enquadramento, ou troca de cena mesmo e tudo e tal. E no Oppenheimer, isso é o tempo inteiro, a cada 3 segundos, troca, e às vezes tem umas passagens no Oppenheimer, principalmente nas conversas, quando ele vai com o Einstein e tal, que eu acho que faz uns saltos, uma coisa meio acelerada, tenta contar uma coisa em cima da outra. É um filme que, sinceramente, se ele fosse mais contemplativo, se as cenas fossem maiores, tivesse um diálogo mais pausado, seria um filme melhor. Eu não gostei da forma como ele foi editado. Eu achei o Oppenheimer um filme muito monotônico. Ele é um filme que ele tá sempre na mesma nota o tempo todo. Ele não tem aquelas variações. Eu entendi o filme, eu gostei porque eu gosto da história, mas eu achei o filme ruim em termos de... Poderia ter sido cara, melhor. Acho que todo mundo pode ter o gosto. Mas o que eu tô falando é que, cara, eu não assisto filme pensando em viés político. As pessoas não fazem isso, infelizmente. Eu sei que as pessoas vão falar assim, porra, mas claramente, PT, você tem um viés político. Sim, todo mundo acho que tem. Todo mundo tem um lado. Se o cara é conservador, o cara é de esquerda. E eu sou um cara mais conservador mesmo. E eu acho que isso deve me favorecer ou não a gostar de certos filmes, de certas obras. Mas eu sempre costumo dizer que eu procuro não militar nisso. Eu procuro, não sei se eu consigo. Porque isso está intrínseco na pessoa, né? Não, e assim, isso que ele está falando é muito certo, e não só no lado, vamos dizer assim, do consumo cultural, mas, por exemplo, quando você vai estudar um assunto, você tem que ler os dois lados. Por exemplo, eu que tenho interesse pelas artes, eu estudo muito filósofos e pensadores que têm vieses políticos diferentes do meu, assim, pensamentos políticos diferentes, mas o conteúdo dos pensamentos desses indivíduos é fantástico, assim. Às vezes eu até encontro coisas muito interessantes, como concordando com eles em muitos pontos, e vamos dizer assim, eles, por exemplo, tem aquele Zizek, o Zizek, na verdade, que é esse pensador aqui, Zizek, esse filósofo, ele é super controverso, ele é super doidão e ele fala umas coisas assim super agressivas, mas os pensamentos dele são muito bons.
Só que ele mesmo é um super crítico da linha política dele. É muito gostoso escutar, assim, às vezes, grandes pensadores falando mal da sua própria, do seu próprio meio de pensamento, de convivência intelectual, vamos dizer assim. Os valores da pessoa estão intrínsecos, então isso deve dizer muito sobre o público que eu tenho, né? Mas isso dizia muito mais, cara, na época que você não tinha muitos canais de cultura pop de direita, muitos, militantes de direita, né? Então, cara, naquela época, como eu era o único canal que não militava pra esquerda, porque quando eu falo militar pra esquerda, não é nem militar politicamente. Sim. Nem falar, porra, eu votei no Lula. É isso, chegar e falar, não, isso aqui é maravilhoso, esse cara aqui, essa pauta social, que bom que esse protagonista é negro. Eu não fazia esse tipo de coisa. Eu simplesmente eu não ficava defendendo pauta social. Como eu não faço isso até hoje. Então, por isso, eu era um cara considerado de extrema-direita. Eu lembro até que saiu, não sei se você vai lembrar, cara, saiu numa... Acho que foi no Estadão, aquele mapa que tinha do viés da pessoa, lembra? Que eram bolinhas? No Estadão, eu não lembro. Não, Folha de São Paulo, um dos dois. Isso é bem comum, na verdade. Aquele mapa que é um quadrado, são não, quatro... era um mapa, era uma coisa cheia de bolinhas, que diziam o nome de cada uma pessoa e onde a pessoa estava. Não. Isso aí é o mapa de calor que chama da influência e onde a pessoa está, sim. Mas não é da pessoa comum, é dos influenciadores. Me colocaram extrema-direita ali. Cara, eu não sou político, eu não falo nada. Mas eu percebi que eles faziam isso conforme os seguidores que as pessoas tinham. E sim, realmente tinha muito seguidor de extrema ali, né? Cara, e o que aconteceu? Isso foi muito engraçado, porque tem aquela janela de Overton, né, cara? Que foi indo mais pro centro, né? E eu fui sendo colocado mais pro centro, porque foram surgindo muito mais gente de muito direita, cara. De extrema direita, né? Que fazendo... Isso é muito engraçado. Quando você tem um pensamento que é diferente, fora do status quo, vamos dizer assim, num primeiro momento, você se torna o pior indivíduo, né? Como que você está falando contra isso? Como que você tem a sua opinião? Só que aos poucos realmente começam, se você persiste naquilo e outras pessoas vão persistindo naquilo, vão começando a surgir os outros extremos, né? E você acaba se tornando uma pessoa, de certa forma, até, vamos dizer... mesma coisa que eu fazia. E foi roubando essa minha audiência. De certa forma. Foi me roubando. Então, ali, eu comecei, cara, eu continuei a mesma pessoa. Eu continuei dizendo o que eu gosto, o que eu não gosto. Cara, eu sempre muito, muito neutro, cara, o máximo possível que eu consigo. Tanto é que eu gostei dos dois filmes, de direita e um de esquerda. E aí, na última pesquisa que fez, já me botaram muito mais pro centro, entende? Então, é como se... Eu não vou usar... bem entre aspas, ok? Como se minha audiência desse uma filtrada. Sim, dá, total. Eu ia perguntar isso, porque eu lembro de ver alguns vídeos seus que as pessoas criticavam muito você falando sobre a agenda woke nos filmes da Marvel. E aí tinha gente que chegava e falava assim, não, tem... Contar uma história. Uma vez, eu tava quando eu cursava o curso de artes plásticas, Nossa, foi uma situação tão ruim. Por quê? Eu tava fazendo uma matéria que era uma matéria de mangá. A gente teve história do mangá e a gente fez a análise crítica, né? A gente aprendeu a fazer uma análise crítica das obras, comparações e tudo e tal. Então era uma coisa, assim, não só ver mangá, não só conhecer a história e os diferentes tipos, né? Tinha o professor era formado em letras e tudo e tal, então era bem teórico, assim. Aí teve um aluno do mestrado que foi fazer a monitoria para ele. E esse aluno, ele, no primeiro dia de aula, a gente estava conversando exatamente sobre esse assunto, que é a relação da introdução da cultura woke no cinema americano em si. E esse cara veio com uma ideia aquilo que se fala da urgência, da necessidade de falar sobre esses assuntos e que ele defendia aquilo que estava certo e tal. E tipo assim, a gente ficou tipo, cara, você entende que eles só estão colocando aquilo ali porque vai dar dinheiro, né? Aí ele falou, não, eles estão colocando aquilo ali e mesmo que seja isso daí, né, nesse sentido de ganhar dinheiro, a sociedade está ganhando porque... Então assim, você vê que tipo assim... A pessoa ela tá tão dentro de uma ideologia, de um pensamento que até que
se a gente joga na cara dela com os fatos e a realidade de que se não fosse por um motivo totalmente capitalista, aquilo não estaria ali, aquilo não estaria em voga ali, né? Não estaria sendo colocado no filme, no vídeo e tudo e tal. E é uma realidade, assim, desde que essa mentalidade woke foi colocada, ela não foi introduzida como, por exemplo, nos mangás, como, por exemplo, na cultura japonesa, que todas essas questões de pessoa gay, todas as questões de trans, questões de tudo que, vamos dizer, o woke busca defender, ali na cultura japonesa já existe há muito tempo, só que é muito bem colocado, é muito bem trabalhado, os personagens são interessantes. Por exemplo, tem o famoso, acho que é Bonchan, que é do One Piece, né? Eu acho que é isso mesmo, que eles estão colocando agora na série. É Bonchan, né? Esse personagem é maravilhoso, esse personagem é muito legal, todo mundo gosta dele. Então é isso que a gente tava conversando, que tipo assim, a cultura woke destruiu os roteiros, destruiu a forma como era feito, né? E talvez ainda seja os filmes de super-heróis e toda essa questão. É muito complicado. Eu acho que, assim, toda vez que você força a barra para colocar alguma coisa, só sai, né, coisas ruins. Muita gente do woke, não, a Marvel tá totalmente wokeizada, e tinha gente que fala, não tá, e o Peter, tá viajando. Existe, né? Exato. Não. E aí eu acho que com essa movimentação recente da Marvel, com o último Quarteto Fantástico, a gente vê que eles foram bem pra um outro lado de valorização da família. Ah, sim. E aí eu queria que você falasse um pouquinho dessa polêmica do woke na Marvel, e se você acha que tá tendo essa movimentação. Não, cara, assim, tipo, acho que é uma história já manjada, eu acho que não tem o que discutir. Acho que os dois extremos de cada lado são os caras que enxergam a lacração em tudo, isso é um extremo, e o outro é o cara que fala que não existe cultura woke. Isso pra mim são os dois extremos. Então, acho que esse lado daqui, o cara que faz vídeo falando que tem lacração em tudo, tá fazendo pra esse lado daqui. Sim. Um saindo uma porrada pro outro, né? Que são os nerdolas e os lacrolas. Mas é fato, cara, existe. Não tem lacração em tudo, mas existe, cara. Não é a baforada do Godzilla que é rosa. Só lembrando que toda essa cultura de quadrinhos, de DC, Marvel, essas coisas, ela surgiu nos Estados Unidos justamente para dar uma ideia de ícone cultural, vamos dizer assim, formadora da sociedade mesmo. O Super-Homem, por exemplo, é um personagem, é o grande e forte, é um americano grande e forte. E, por exemplo, em países asiáticos, como o Japão, você tinha, no pós-guerra, os mangás, eles surgem como eles surgem antes, mas no pós-guerra eles foram fundamentais para gerar algum tipo de, vamos dizer assim, algo para que as famílias, as crianças pudessem consumir, tipo que a gente tem novela aqui no Brasil. O Japão estava todo destruído no sentido econômico, dominado ali pelos Estados Unidos no pós-guerra, e eles precisavam de alguma coisa, e eles utilizaram do mangá com várias histórias, e foi o que iniciou o boom do que a gente tem hoje da cultura do mangá e do anime no Japão. Nós tivemos também algumas coisas assim na Europa, né, de produção de quadrinho, mas é muito mais específico e vamos dizer assim, são histórias que elas não têm tanto esse início e esse apelo político, é mais uma questão cultural mesmo, assim, principalmente na França e na Itália. Isso é lacração, pelo amor de Deus, né, cara? Mas tem gente que faz conteúdo assim. Então, eu cara, sei, eu não já tem vi. cabimento isso. Então, cara, isso começa a mexer com a cabeça da galera. E a galera vai afundando numa bolha, cara, que realmente acha que se eu não militar a favor de lacração, falar que tem lacração em tudo, eu sou lacrola. Tem gente que me chama de lacrola, cara. Sim. É surreal. Eu que sempre bati na lacração. Eu não suporto lacração. Mas só do fato de eu não apontar alguma lacração, eu sou lacrola. Aí os outros caras falam que eu tenho que viver em Cuba. É surreal. Mas, cara, existiu. A gente tem várias obras da Disney, da Marvel, que realmente são obras que não tem nem como você pensar se pode ou não pode. Não tem nem como você pensar o que seria lacração dentro da obra. Porque a obra toda é lacração. She-Hulk. She-Hulk, por exemplo, cara. She-Hulk, Acolyte. Então, se você chegar
Você tem que pensar o que é a obra ali dentro. Acolyte. Porque a obra inteira é uma pauta social gigante, cara. Star Wars sempre foi o meu, assim, né? Foi o filme de criança que eu assisti que ficou na minha memória pra sempre, assim. Depois que começou a lançar essas séries do Star Wars, eu perdi um gosto por Star Wars, mas um gosto tão grande, assim. Pra mim, eu sou daqueles que tem 6 filmes e, assim, eu gosto do 1, 2 ou 3. E fora isso, talvez tenha aquele... Não, pra mim tá bom. São só os 6 primeiros. O resto é uma bosta. E esse Acolyte é tipo assim... Ele chega ao extremo da lacração. É nojento. É nojento. A história é muito ruim, muito mal feita. É tudo muito mal feito ali. Nossa, as interpretações, os atores são muito porcos. E aquela forçação de barra onde... Lembrando, lacração sempre eu vou falar, não é algo que fortalece nenhuma pauta social, ao contrário, empobrece, né? Porque se você quer empoderar a mulher, mas sem empobrecer o homem. Porque a mulher pode ser empoderada, pode ter poder sem deixar o homem como babaca, cara. Foi o que fizeram em She-Hulk, né? Pra She-Hulk ter poder, pra mulher ser empoderada, todo homem era babaca. Todo. É verdade. 100% dos homens no planeta Terra eram homens escrotos, babacas, que gostavam de ser patriarcado, aquele tipo de coisa. Então, cara, isso atrapalhava, eu acho que... Só atrapalhava a pauta do machismo. Eu acho que até naquele filme lá da Galáxia, lá, os Vingadores da Galáxia, não, como é que chama? Gente, como é que chama? O filme lá da Marvel. O feminismo, enfim. O Vingadores. Vingadores? É Vingadores? Vingadores das Galáxias. Eu acho que eles tentaram até um pouco fazer isso com esse personagem, mas o ator é tão bom que isso não teve o peso assim que poderia ter, né? Esse peso de wokeismo. Agora, esse ator, ele fez essa série aqui. Ai, gente, como é que chama? Esqueci o nome da série agora. Se eu pegar o ator aqui, Galaxy Guardians Actor. Aí dá pra gente ver que o Chris Pratt, ele fez aqui, ó, Parks and Recreation. Gente, essa série aqui é uma das melhores séries dessa comédia leve, assim, tipo Friends, assim. Essa série aqui tipo, vale muito, muito a pena ver. Esse ator é muito bom. Todos eles. Tem até essa menina que fez o The Office também. O Nick Offerman, que ele faz o Ron. É maravilhoso. A Audrey Plaza, ela participa dessa série. Todos os atores são muito bons. E eles, assim, depois dessa série, eu acho que todos eles fizeram algum sucesso. Acho que só esses 3 aqui não fizeram grande sucesso depois. Audrey Plaza, eu acho ela muito legal. Essa mulher. Depois procurem ver os vídeos dela fazendo nas entrevistas. Ela é muito engraçada. E começaram a perceber isso e começaram a botar um pé um pouco no freio. Hoje, cara, tá bem reduzido, se bobear, quase não tem mais nada. Eu acho que é muito difícil você encontrar esse tipo de coisa, né? Que chame tanta atenção. Lógico que se você for navegar em canais que falam sobre isso, os caras, meu irmão, os caras vão ter que inventar esse tipo de coisa, porque os caras vivem disso, né? E, Peter, eu perguntei... Peter. Eu ia falar isso agora. Eu perguntei porque, assim, eu te acompanho há muito tempo, meu pai, minha família inteira, todo mundo muito nerd. E a gente viu essa guinada dos filmes, principalmente do MCU, porque a DC, guinada pra baixo. Guinada pra baixo, porque a gente começa ali com o ápice no Vingadores 2012, que foi era um filme sério, até o Soldado Invernal era um filme sério. E aí depois a gente começa a ver... O primeiro Homem de Ferro é o melhor filme desses de super-herói, assim. Eu não gosto muito de super-herói, mas ele foi um filme legal, que eu lembro de ter visto. Essa lacração entrando e gente negando. E uma coisa que eu sempre me questionei foi assim... Pô, o público nerd, ele não é woke.
Por Ao que contrário, por público que nerd os é caras... família. Então, por que os caras estão tentando tanto enfiar uma agenda woke num público que claramente não vai engolir isso? Vou saber te explicar E isso. se isso não é financeiramente viável? Olha, bom, eu posso muito bem falar pra você que, porra, questão financeira, né? Tipo, os caras fazem, eles devem achar que isso vai dar resultado e deve dar. Não deu. Tanto que voltaram calma. atrás. Calma. Vamos lá. Nesse ponto sim, voltar atrás, mas não sei por questões Não, mas durante financeiras. muito tempo foi. Acho que depois Durante do muito tempo, Vingadores... ficou anos Pô, isso funcionando, muito. né? Senão ficaria. E volta e meia vai acontecer uma pauta aí, né, com relação a isso. Até desenho animado. Tanto tempo Veio com fazendo algo lacração. que não Desenho dava animado que, dinheiro. cara, tipo... Que era ridículo isso. Mas as pessoas, elas tendem a medir, cara, o sucesso de uma obra pela bilheteria. Que é bem pobre medir isso, né? Esse era um conceito antigo que se tinha. Hoje em dia, cara, um filme já sai vendido, Arthur. O filme já tá lá, antes de estrear, ele já tá todo vendido e pago. As pessoas não entendem isso, né? Só com licenciamento o filme já tá pago. Frozen, por exemplo, cara, a Elsa vendeu mais de boneco do que de bilheteria. Sim. Nossa. Então, cara, Caramba, tipo, verdade. então tem isso. Agora, você tem um ponto. Os caras voltaram atrás é porque não tava funcionando. Eu acho que começou a gerar muito problema. Eu acho que também é o cenário político que a gente tá. Eu acho que é o pêndulo também, cara, que a galera tava de saco cheio, não tava mais funcionando. A galera defendendo o indefensável. Tava acontecendo, não tinha mais o que falar, cara. Ficava alguns gatos pingados falando, não, cultura woke. Falou cultura woke, já sei que é chapéu de alumínio. Como se chapéu de alumínio é ele. É o cara que fala que não existe, porque sim, existia. Perguntar outra coisa, cara. Você assistiu... Tremembé? Ainda não. O pessoal tá falando pra assistir. Você assistiu? Nossa, cara. Eu não assisti Eu ainda perdi. também. Nossa, Eu não uma Mas das disseram pra mim piores. Eu não vi, mas a gente reagiu há um tempo aí atrás a uma cena, só aquela cena dela conversando, né, daquela atriz lá, aquela mulher lá, assassina lá, ela conversando com acho que era o psiquiatra na prisão, só aquela cena a gente já viu tanto defeito de produção, de roteiro, tantos defeitos de atuação ali que, tipo assim, nossa, que filme nojento. Eu prefiro ver Centopeia Humana 3 vezes do que ver esse filme. Disseram pra mim que romantizam os vilões. Mas eu vou te dizer que não é nem por isso. Caso alguém não sabe o que é Centopeia Humana, é esse filme aqui, ó. Isso. Human Centipede. Como é que escreve? Centipede. É esse daqui, ó. Esse filme, definitivamente, eu não posso nem abrir as imagens dele aqui. Ele não é para pessoas sensíveis. E tem, eu acho que o 2 e o 3 dele também. Eu vi o 2, não tenho certeza se eu vi o 3. O 2 é uma boa. Eu acho que é isso mesmo. O primeiro é legal, o 2 é muito ruim. Eu acho que o 3 ele vai para um lado tão louco que eu acho que ele fica interessante. Não, eu vi... Sabe o que mais me incomoda em produção? Às vezes não é nem a intenção. Você quer fazer uma série pra romantizar o bandido? Beleza, eu vou bater nisso e tá tudo certo. O que mais me deixa putaço é a tosquice das coisas. Como assim? Aquilo que você não assistiu, Produzir um monte de cravinho, né? mas não é isso, cara. Eu tô falando assim, atuações, eu cara. ia falar Tipo assim, ó, isso. Malhação. aqui no. Malhação fica bom perto daquilo. Tipo assim, ó. tipo botar o Arthur Duval pra fazer... É tipo atuar. isso. Eu vou te falar uma coisa. Uma das coisas que o Brasil é viciado é no que chama de overacting. Né? Então, eu estou bravo com você. Em vez de eu ficar... Eu já entendi. Eu estou bravo com Peter. Eu falei há umas lives passadas sobre esse negócio do overacting, é que os atores de fora, eles viram pros brasileiros e falam, tipo assim, né? No caso, eu falei de um diretor que falou que os atores brasileiros, eles sabem tanto de atuação, de técnica, que eles só usam técnica, eles não têm nenhuma forma de expressar que é natural. Então eles ficam, que nem ele vai falar aí, tipo assim, é muito a técnica e não a expressividade real da coisa, assim, que dá a naturalidade para atuação.
Muito teatral. Peter, eu odeio você. Aí vira aqui, Mas isso é uma nunca escola, mais eu cara. falo. É horrível isso, Mas cara. então, isso são escolas de atuação que tem alguns cantos. Isso é muito global. Isso, Cara, isso vem da cê- Globo. cê- sabe o- Isso tem. Não, coreano é assim, né? Dorama é assim pra caramba. tudo a japonês, muito, né? já viu o Sim, japonês sim, lutando? sim. Anime, é muito assim. Pra caraca. Você né? tá ligado aquele ator francês que fez o 12 Homens e Outro Segredo? Eu esqueci que ele fez Irreversível também. Como é o nome dele, Eu cara? sei quem é. Eu sei quem é. Ele fala português. Ele fala português, ele é Nossa, o Arthur já viu esse filme? Irreversível? Esse filme aqui... ele tem 2 filmes desse ator, desse diretor aqui, o Gaspar Noé. Na verdade, tem vários filmes do Gaspar Noé. Mas esse filme aqui, o Irreversível e o Into the Void, são 2 filmes, assim, muito loucos, muito, tipo assim... o Vincent Castle, que ele tá falando. Nossa, esse daqui, ele é muito violento, muito violento. Esse filme tem a maior cena de violação, né, do cinema, se eu não me engano. E ele tem uma cena de espancamentos também que é... Nossa, só de lembrar eu já fico assim, não é um filme para quem tem estômago leve. E o Into the Void, que é a Climax também é bem interessante. Ele é diferente, mas eu gostei. E o Into the Void é sobre drogas e coisa e tal. E nossa, esse daqui, só para ter uma ideia, eu comecei a ver o filme sentado e eu terminei de cabeça para baixo, assim, sem perceber, eu virei assim e fiquei assistindo a coisa. Into the Void é um filme que, se você vê chapado, você vai entrar numa noia completa. Adoro o Brasil. E perguntaram pra ele sobre isso. Ele falou, cara, sabe qual é o problema do cinema brasileiro? São muitas pessoas que estudam muito cinema e vivem pouco a vida real. Sim. Porque o cara fica tanto na teoria, tipo, exato. pra você ficar bravo, você franze a sobrancelha, aí a pessoa fica over naquela atuação. E fica ridículo, cara. Não, você tira de suspensão da descrença. Exatamente, Você sai do filme exatamente. e não pode, cara. Você Exatamente, não pode. E, cara, uma cara. coisa incrível é que às vezes você tá assistindo desenho animado e você tá mais preso no desenho animado. Aquilo tá mais... você não consegue desligar a suspensão da descrença no desenho, mas consegue desligar no filme. Eu acabei de voltar do Pará. E aí não tinha nada pra assistir no voo, eu pus Noiva Cadáver, que fazia tempo que eu não assistia. incrível. Nossa, Cara, muito você vive o filme, cara. Incrível. Você tá dentro do filme. E Noiva O nosso amigo aqui Cadáver. gosta do Coralina. Ele tem até a Coraline. tatuagem, Coraline. Cara, você É. vive o filme. Enquanto você está assistindo o filme, você viveu a história de Coraline. Cara, você tem que emergir. Você emerge. É o que eu te falo, o cinema brasileiro, ele não emerge em várias questões, na minha visão, ok? Primeiro, as atuações muito teatrais, muito mirabolantes. Pô, Se tem um ator bom no Brasil e que, assim, eu acho que eu nunca vi um filme dele que não é bom, é o Selton Mello. E os filmes que ele produz, ou que ele coproduz, alguma coisa assim, normalmente são sempre bons. Tem o Palhaço, que é um filme muito legal dele. Tem o Cheiro do Ralo, que aí eu não sei se ele produziu. Cheiro do Ralo. E tem também Meu Nome Não É Johnny. Não, o diretor Heitor Dalla. Nossa, os filmes com Selton Mello, eu acho que são, assim, é quase certo que vai ser um filme bom. fora da realidade, né? Segundo, o próprio jeito de falar. Não é um jeito informal de falar. As palavras todas O que nós estamos certinhas. fazendo aqui... Você não vê ninguém falando assim na vida real. Ninguém, cara. Olha, os tiras estão chegando. Os tiras. Eu falo, o que é tira? Mano, tiras, velho. Uma das coisas que me Queremos broxou de fazer. assistir Tremembé foi isso. Eu vi Vamos um entregar corte. ali o documento. Porra, cara, não dá. Você não Não, e consegue os xingamentos são maravilhosos, assim. Como é que é? Seu desgraçado. Maldito. Maldito. Por isso que... Isso me lembra dos filmes que passavam, que eram Os Trapalhões com a Xuxa. Era tipo isso daí. Só que era engraçado, pelo menos, que os Trapalhões, eles eram muito engraçados. Nalha. Fala maldito. Maldito Não, uma das seja, coisas que me velho. broxou de assistir o Tremembé foi isso. Eu vi um corte no Instagram coisa comigo. da Marina Rui Barbosa que eu olhei e falei assim, não,
A Marina Rui Barbosa tá fazendo essa atuação merda, eu não vou nem me dar o trabalho de muito assistir ruim. essa Muito série, ruim. porque a Marina Rui Barbosa é uma das maiores atrizes hoje no Brasil. Teve é uma das um mais ator conhecidas. bom, Eu falei, não que vou foi o que assistir. fez o Daniel. Ele atuou bem, só. Todo o resto é porcaria. Não, não vou. Mano, Não adianta, pelo cara. amor Vou quando nem tem me um dar o cara trabalho. que- É igual você ter um cara que joga bem num time que todo mundo joga mal, cara. É Vai foda, funcionar. é foda, Você, é foda. não adianta- Nossa. você vai analisar a obra como um todo, cara. Se a obra tem essa atuação, não tem jeito, não vai te prender. Você possivelmente você vai desistir antes de acabar. Você conseguiu ver tudo? Não, imagina, assisti o primeiro Não dá. episódio, eu quase derreti na cama, eu tô mal. Tá vendo, cara? Por isso, inclusive, eu lembro quando saiu Cidade de Deus, eu assisti no cinema, foi um choque, porque aquilo foi muito real. Tipo assim, o Zé Pequeno era o Zé Pequeno, mano. Não era assim, eu estou aqui, tá ligado, mano? Não, o cara tava lá, tá ligado? Do jeito dele mesmo. Eram atores que viviam aquela realidade e os caras eram aquilo. Você fala, mano, o cara é... Mano, eu vivi essa história enquanto eu estava Mas aqui. é porque foi o. Quem que dirigiu? Foi o Padilha, né? Eu não lembro Não agora. me lembro agora. Eu sei que o diretor é o cara que tem escola americana. Então, ele traz essa bagagem também, eu acho, cara. Então, Mas você Pode acha ser que o isso. diretor influencia tanto assim? Lógico. O cara vai ver você. Tudo. Se você fosse diretor, o Arthur, bota o Arthur pra ser diretor. Primeira Para coisa de que o falar Arthur vai- mecânico. Exatamente. Primeira coisa que incomodou ele. Não, meu, assim, tu não vai falar no meu filme, não, cara. É lógico, Repete a pelo cena amor 1000 de Deus. vezes e- Por isso, ó, uma das coisas que eu mais gosto, assim, é ver, por exemplo, as entrevistas do Woody Allen, como Tem, tipo assim, você vê o papel muito diretor nas entrevistas do Tarantino. O diretor, além dele ter... tipo assim, é tipo o arquiteto. O arquiteto, ele junta todas as engenharias, as questões estéticas ali e faz a casa acontecer, vamos dizer. Junta tudo num mesmo projeto, numa idealização, num conceito. O diretor é isso, e tipo assim, por exemplo, no caso do Tarantino, ele tem uma visão artística muito grande, ele tem uma ideia de como que aquela cena vai ser filmada, como que o ator deve, vamos dizer assim, às vezes ele não escreve o roteiro muitas vezes, mas durante ali a produção ele pede para mudar uma palavra, um jeito de falar, uma posição, uma questão da cena. O diretor é fundamental, assim, ele é o cara. que ele faz os filmes dele, ele basicamente, você entendeu a cena? Você entendeu a cena? Roda aí. E é meio livre, tá ligado? Cara, os filmes do Woody Allen tem cenas gigantes, sem corte, com aqueles diálogos que um interrompe o outro de forma... Não é tipo assim, Ana, eu acho que eu vou ali pegar... Ah, é a hora que você me interrompe. Pegar o quê, Arthur? Não, tipo, sabe, as coisas vão rolando de verdade, cara. Esses filmes do Woody Allen que ele tá falando aí são os filmes que eles são chamados de realismo americano, assim. Eu acho que é esse o termo mesmo. Eita, fiz besteira. Eles dizem que tem maior polêmica, que ele é um filme machista e tudo e tal, mas os filmes do Woody Allen são muito legais e tem, assim, umas questões e uns diálogos, assim, sociais muito interessantes. Fora que, tipo assim, o filme, às vezes, tem alguns deles que são feitos em preto e branco, porque ele tinha uma ideia que o filme sendo em preto e branco, aquela história e toda a concepção, e faz sentido quando você vê o filme. É muito interessante. Brasileiro, cara, antes de interromper, você para antes, né? Eu acho que eu vou pegar. Não. Pegaram o quê? Cara, É a sua deixa, é a sua deixa. No Tremembé, se for assistir, repara, no episódio 1, tem um negão, que ele faz papel de um viadão, e aí ele vai falar pra Dois pessoa assim... cancelamentos aí, mas vai. Você viu? Tudo bem. Ele vai falar assim, oi, tudo bom? Ele fala, oi, tudo? Aí o outro interrompe depois de um tempo, você... Mano, para, velho, para. O diretor não viu isso, cara. Mas você percebe que fica uma novela? Uma novela... sim, Não, uma não, especial qualquer da novela. Globo, Eu cara. peguei esses dias pra... Outra coisa é que, tipo assim, a gente não sabe, mas um filme, normalmente, de tempo de filmagem, de cena, ele tem coisa de 5 vezes mais do que a gente vê. A pós-produção nos filmes, ela é o que faz, assim, de fato o filme acontecer. Então, assim, um bom diretor, ele tá nesse momento do corte e tal. E, por exemplo, isso que ele tá falando aí, na hora de fazer o corte final, se ele não viu uma coisa, se ele vê uma coisa dessa, ele vai lá e sei lá, junta uma cena com a outra, faz um corte rápido e tal, e perde essa questão da atuação ruim, mas, pelo visto, nem isso teve. Assistir o episódio de uma novela, eu olhei e dá, falei, eu meu, não- não, é intragável, é intragável você assistir. Mas as novelas estão acabando. As novelas vão acabar porque quem assiste ainda é a geração passada. Cara, e geração passada já tá deixando de assistir. Sim. Geração nova, cara, nova de você, mas a de vocês, depois de vocês, meu irmão, não tem como. Cara, a minha mãe assiste Dorama.
Sabe por quê? Não, muitas tias. Mas sabe por que assistem que minha mãe dorama. assiste dorama? Ela falou o seguinte, cara, eu sei que é um negócio que eu posso deixar na sala, eu tenho uma sobrinha pequena. Ela falou, meu, eu tenho certeza que se a minha sobrinha estiver lá, total. não vai ter cena de sexo, não vai ter cena de putaria, não vai ter nada. Vai ser tipo uma Não novela. tem palavrão, não tem... Os dorama, não sei, eu não assisto dorama, mas a minha mãe assiste uns doramas que ela falou, meu, é uma história que E às anime, vezes... assiste anime você? Não assisto, cara. Cara, eu ele assisti, não assiste eu não sei se é nada, eu fico considerado anime. indignada. Viagem de Chihiro é anime? Qual? Viagem de Chihiro. Não. Cara, Viagem de Chihiro foi um filme que eu assisti assim, eu gostei muito. Cara, mas cara, anime olha, eu vou não te falar, gosto, cara. Vou te falar. Não é Eu era igual a uma você, cara. Tô te falando. Eu serialização. olho. Peter. Meu irmão, Por você não tá favor, entendendo. Peter, faz esse favor Você pra não tá mim. entendendo, você não tá Porque eu entendendo. já tentei Porque tanto quando você converter olha, essa cara, criatura. Quando você olha, cara, quase que eu caio. Quando você olha, você pensa assim, é pra criança, isso é bobinho. Não, eu não acho que é pra criança. Tem coisas que você realmente... Sabe a suspensão das crianças? É uma das coisas mais terríveis aí, no sentido, se você pegar a história, só o lugar onde é que se passa o filme é um prostíbulo. Tipo assim, tem uma criança entrando num prostíbulo. Pronto, isso já mostra que o negócio é pesado pra caramba. Tá falando, você vai emergir totalmente 100%. Não, cara, é- Ó, me eu falaram... te dou uns nomes aqui, cara, que tu vai assistir. Ó, me falaram pra... O Kim falou muito, cara, você precisa assistir Ghost in a Shell. Ghost in a Shell. Ghost in a Eu Shell parei teve- no meio. teve filme, né? Não aguentei. Não, mas não era na live action, é o desenho não, eu mesmo. sei, Eu parei no mas, meio. cara, o que viajou. Eu tenho. Primeiro ele tem que perguntar qual é o teu estilo. É. Entende? Eu acho que. Ó, eu não gosto, eu tendo a não gostar de filme de fantasia. Tipo Senhor dos Anéis, essas coisas eu já não gosto. Tá bom. Tem que Não é ver meu Monster. estilo. Eu gosto de filme mais realista. Então, por exemplo, que nem... Pra você quem fala, nunca viu, Monster tem na Netflix. Monster é um thriller, né? Que é essa coisa da experiência de você não tem muita certeza do que vai acontecer. E tipo assim, são acho que 50, 70, nossa, são 74 episódios do detetive caçando esse cara aqui, o Johann Lieber, não sei falar estranho. E, nossa, esse daqui é tipo assim, eu li e vi o anime. É fantástico, é fantástico. Monster é uma obra-prima que eu acho que, por exemplo, um cara como o Arthur, assim, mais toscão, assim, ia gostar demais. E gente negando. E uma coisa que eu sempre me... Você tem que pensar o que é obra ali dentro. Que a obra inteira é uma. o que eu mais gosto, assim, é ver, por exemplo, as entrevistas do Woody Allen, como que ele faz o Não? cinema. Não, E eu Capitão gostei. América. Eu assisti o primeiro, que ele era magrinho, né? Isso, Isso. que é um Esse bom eu- filme. esse eu gostei também. Não, mas o outro, pra mim, é O Soldado Invernal filme, Menor. filme. Quantos anos Descobrindo tinha os lá em por- 98? Não foi 98, foi 2000. Não gosto, eu tendo a não gostar de filme de fantasia. Tipo Senhor dos Anéis, essas coisas eu já não gosto. Tá bom. Não é meu estilo. Eu gosto de filme mais realista. Então, por exemplo, que nem, você fala, pô, mas Viagem de Chihiro, claro, mas a Você Viagem assistiu de Death Chihiro... Note? Não, mas o Viagem de Chihiro fala é tão também. simbólico, é uma coisa tão bonita visualmente. Pô, então por que você não dá uma chance, cara? Eu vou dar uma chance. É que, por exemplo, eu lembro quando eu assisti Viagem de Chihiro, eu lembro quando apareceu a Yubaba a primeira vez. Que ela aparece na tela, ela enche a tela inteira com aquela cara brava. Cara, nossa, mano. Sabe, você se onde que você encanta, acha assim, que é a caralho, boca, o mano, que nariz? desenho bem feito. Esses dias eu fui num podcast de nerd, eu até esqueci do Celari, tá ligado? Que é o Celari. Ah, o Dan Ernst. Aí eu comecei a zoar o Superman. Eu falei, mano, que graça que tem você gostar do Superman, o cara faz tudo, tal. Aí os Tudo caras... não, toma muita porrada. Então, aí os caras me mostraram uma cena que o Superman tá matando alguém, o Coringa, que ele tá, tipo, dando um soco e atravessando o Esse é Coringa. Injustice, é um outro universo. Mas vai. Eu não sei. E aí, tipo assim, tava a expressão dele meio que matando o cara, mas chorando. E o Batman atrás cena é impressionado que o... Ali rompe os dois, fica um contra o outro. O Ali, resto- cara, quando eu vi, ó, foi um frame. Eu tava no meio do podcast, eu olhei e falei, cara, aquilo me tocou. Eu falei, caralho, mano, que desenho profundo, tá Ah, você viu o ligado? desenho? Muito legal, quer ver? Superman. Killing Joker. Essa cena é pesada. Tipo assim. O- Ai. O Batman aqui atrás. Tipo, o Batman que é o cara mó fodão, né? O mó durão. A carinha dele. E o legal tipo, desse quadrinho também é que, tipo assim, o realismo da mão, né? A gente tem vamos dizer assim, uma composição de certa forma simples, né? Com uma sombra simples, mas na mão esse hiperrealismo aqui dá uma dramaticidade para a cena que é muito interessante. Eu fiquei marcado, na verdade, muito
por essa questão da mão aqui. Você viu história em quadrinho? Não, eu vi um frame pausado. Tá, então você viu o desenho, eu acho que animação. não, eu acho que era do quadrinho. do quadrinho, porque era um frame, tá. Cara, a hora que eu olhei assim, cara, foi forte, isso aqui foi forte, tá ligado? Cara, eu sugiro você ler. Lê de Injustice, é bom eu, demais. eu acho que eu vou gostar mais de ver os quadrinhos do que assistir Eu acho que animação anime, também. pode ser. É, eu acho Não, pior que pode ser. as animações de super-heróis, né? São boas também, tem umas muito boas. É que assim, cara, Tem. eu acho. Dark Vou te Knight falar. é muito Eu assisti Homem-Aranha, o dos Tobey Maguire, assisti no cinema, no lançamento. Batman do Futuro E eu gostei também muito. É muito bom. E aí depois eu fui assistir. Eu falei, bom, acho que de Homem-Aranha eu gosto. Legal, então curto Homem-Aranha. Aí eu lembro que eu fui assistir Hulk, achei uma bosta. Eu lembro que eu Não, fui Hulk não foi assistir. tão legal mesmo, não. Eu lembro que eu fui assistir os outros Homem-Aranha, que não era com o Tobey Maguire. Mas, mano. Andrew Garfield. Pelo amor de Deus, filme de adolescente, velho. Vocês vão me desculpar quem gosta. Cara, mas o Tobey assim, também é de adolescente. mas é diferente. O do diferente. Tobey, principalmente o Tu primeiro. era mais novo, cara. Não, cara. Porra, é bem feito. Quantos anos tu descobrindo tinha os lá em pro- 98? Não foi 98, foi 2000. 12. Ô, Peter. 98 era Blade. Não, então, foi em Blade era 2002, muito legal. acho, 2003. 2003. Eu tinha Pra quem 16 nunca pra viu, 17, Blade é- mas É eu... isso, cara. Não, mas não é isso não, cara. Porque o filme, hoje, assistindo hoje, fala, mano, o Wesley filme é bem Snipes. feito. Tipo assim, ele descobrindo os poderes, tipo... Eu não sei explicar, você entra no filme. Esse filme do outro lado, Andrew Garfield, né? Cara, é um filme malhação, cara. É um filme E aí, High você School vai- Musical. Se você assistiu do Tom Holland hoje, você vai achar mais ainda. Eu acho que é O Tom desse que eu Holland é assisti, mais então. infantil ainda. É, Eu acho Tom que eu Holland assisti, é porque mais esses ainda. dias eu tava Não, viajando o Tom com ele. Holland parece malhação. Aí tava começando um filme desse, eu acho que eu não lembro o autor. Cara, tu não deve gostar de filme que os protagonistas são aqueles jovens que salvam o mundo. Eu acho uma bosta. Eu não curto também, não. Eu também não curto. Não, ele vou ser gosta de honesto. coisa séria. Por exemplo, eu tenho certeza que o Soldado Invernal seria um filme que ele gostaria de assistir. Mas e ir pra Porra, convencer? e duvido você não gostar desse filme. Não tem como não gostar. O Soldado Invernal qual que é? É do Capitão América, mas é adulto, cara. É. Não, um mas o filme primeiro eu sério. assisti. Eu assisti É. no cinema. Não, É. o E eu Capitão gostei. América. Isso é diferente. Eu Capitão assisti o América. primeiro, que É. ele era magrinho, né? Isso, Isso. que é um Esse bom eu- filme. esse eu gostei também. Não, mas o outro, pra mim, é O Soldado melhor Invernal filme, é o melhor, filme é da melhor. Marvel. Qual? Soldado Soldado Invernal, é o Invernal. do Capitão América 2. Pô, eu vou assistir então. É É, o muito melhor bom. filme da Marvel? Assiste, Eu vou assistir, depois eu vou me assistir esse manda final de semana. manda É um muito WhatsApp pra bom, saber. é muito bom. Que da hora, velho, que da Eu hora. tentei Vai gostar fazer pra ele caraca. assistir Você Game sempre of gostou? Thrones. Você sempre gostou disso? Cara, sempre gostei, cara. Comecei a colecionar quadrinhos quando eu tinha 10 anos de Se eu idade. chegar pra você e falar assim, mas independente de quadrinho, me fala os seus top 3 filmes, mas da sua experiência pessoal. Não assim, como se fosse um técnico. Só assim, não. Esses 3 filmes foram os 3 Mas filmes que me tocaram. só de super-herói? Não. Da De vida. tudo, De da tudo, vida. top 3? Ai, desculpa. Vão ser 3 dramas. Vai lá. Tá, o top 3. É o 3, acho que é... Lista de Schindler. Ó, Nossa. bom, bela. Muito bom. Agora, curiosidade, o 2 e o 1 são do mesmo diretor e mesmo escritor. E o mesmo tema, que é prisão. Pera. Com certeza vai ter Alcatraz ou Em Não. Busca da Emoções Alcatraz, de Liberdade. Sonhos de nossa, Liberdade. Sonhos de É do Liberdade. caralho. Sonhos de liberdade. O filme que eu mais gostei até hoje, Sonhos de Liberdade, que é do Stephen King. E o 2 é Espera de um Milagre também, do Stephen Espera King. de milagre. Cara, você Bom. sabe, eu não sou muito espera de milagreiro, não, cara. Não foi um filme que me tocou. Pra mim, o meu top 1 é A Vida é Marcou minha Bela. infância. Vida é Bela é bom demais. Vida E tava é Bela. concorrendo com o filme da... Mas foi por isso que me pegou. O que Diário aconteceu? de Eu tinha um Bicicleta professor também é muito nacionalista. legal. E ele chegou na sala putaço. Pô, Qual é o Elvio, filme brasileiro? Eu esqueci agora. Central do Brasil. Central do Brasil. Pô, por que você tá bravo? Onde já se viu? Central do Brasil é um filme maravilhoso, aquele filme italiano horrível, A Vida é Bela, tal. E eu não Que tinha assistido isso, nenhum filme dos dois. maravilhoso. Aí eu fui na locadora. galera, cara, pô. fui na locadora, aluguei os dois. Eu vou assistir Central do Brasil, que é Eu o bom. assisti Central do Pô, Brasil. Ok. Eu achei chato, cara. Então, Arrastado pra mas aí caralho. eu assisti A Vida é Bela achando que era uma merda. Falei, o Central do Brasil é ok? É. Esse. Mano, quando eu pus, tomei aquela... Lapada. Eu tinha Pô, 13 é anos, mano. chocante, Mudou minha cara. vida, cara. Nossa. Mudou minha vida. É. Mudou minha vida. Nossa, Mudou minha cara, vida. nossa, que filme bom, Não, cara. Buongiorno Princesa. Eu lembro a cena, até me dá vontade de chorar de lembrar da cena. Ele pega o megafone ali, meu, todo mundo fudido, ele pum. Buongiorno, princesa. Sonhei com você hoje. Nossa, ela olha. Puta que pariu, velho. Aquele filme é do caralho. E outro que também me surpreendeu, que eu tinha um puta preconceito com o filme antigo, até que eu assisti Luzes da Cidade do Chaplin. Você assistiu? sim. Não assisti. Cara, esse filme vai te Muito sensibilizar bom. porque tem a ver com Filmes do visão. Chaplin são muito Ó, bons. você me indicou Soldado Invernal 2? Estou indicando pra você assistir esse final de semana Luzes da Cidade do Chaplin. Luz da Cidade. Cara, a cena final... Porque assim, eu assisti o filme inteiro legal. Quando tem a cena final, eu parecia uma mocinha.
O cara consegue fazer a gente. O cara consegue a gente Não, o sentir. cara é foda, Mas esse bicho, filme ele muito fala ou é bom mudo? mesmo, os filmes Por isso são que é incrível, muito que o filme inteiro é legais. mudo. É um filme dos anos 20, o cara cara. consegue passar sentimento pra gente sem Sim. falar. Por isso que o cara é considerado o melhor ator de todos os Ele é tempos. foda demais. E tem uma história Só legal com olhar, também. ele muda o olhar, você muda junto Mano, com ele. assim, Por isso que é Não tem tão pra revoltante a gente assistir hoje obras tão grandiosas com uma pessoa que não sabe fazer Exatamente, atuação cara. falando, cara. Exatamente. É Não, bizarro. você pega um cara nesse Cara, em filme aí que tu falou 1920. brasileiro, bota na época do cinema mudo, os caras vão assistir. Qual o sentimento que eu vou ter Fique que sentir bravo. agora? Não. Tipo assim, essa fica coisa que triste. vocês estão falando do cinema aí dos anos 20, do Chaplin, pode parecer para o público de hoje em dia até forçado, né? Do isso que vocês estão falando aí sobre a questão de ser forçado. Mas o forçado era intencional naquela época e ele tinha uma relação com as dificuldades da produção, né? E de câmeras e de som e tudo e tal. Não tinha como você gravar o som na época. Normalmente tipo assim, você gravava, você tinha a imagem e uma música tocando, um vinil tocando e tal. Mas o Chaplin é tipo assim, nossa, tem muitos filmes dele, bom, ele revolucionou totalmente a época, assim. É uma arte que piorou de lá pra cá, em vez de melhorar, né? Exato. Não, e uma coisa que falam que é engraçada é o seguinte: o cinema nunca teve o direito de ser ruim, porque quando surgiu o cinema, a literatura já era absolutamente avançada. Exatamente. Então você já tinha plot twist, você já tinha a glamorização do vilão, você já tinha Você já se todas as... emocionava com a leitura Pra sem caralho, imagem. Então o cinema não tem o direito de ser ruim, cara. É verdade. Não tem o direito de ser ruim. Eu sou É da sua opinião, impressionante que cara. passa os anos. Não, mas aí E algumas tipo assim, aí tem a questão que, tipo assim, a leitura a ideia de provocar em você a iniciativa de imaginar algo é diferente do que você fazer a imagem de fato, né? Porque a imagem idealizada é muito diferente né, dessa ideia de provocar em você uma imagem. Porque quando você cria a imagem, você cria uma imagem relacionada a você, a sua própria memória, seu próprio entendimento. Então aquilo ali é mais fácil de fazer de ter um vínculo, né? Um vínculo afetivo, um vínculo emocional com aquilo ali. Agora, quando você tem que criar cena de fato, e criar uma cena que vá falar de maneira universal, não é fácil, não. Eu não concordo com isso que ele falou, não. Elas não mudam, né, cara? Não percebem isso que você falou, que pra mim é uma coisa tão simples, tão direta, tão óbvia. Não. E fica claro ali na cara. E eu acho que esse é um dos motivos que o cinema brasileiro não tem tanto sucesso quanto deveria ter. Porque eu acho que o cinema brasileiro tem muitas obras lindas, cara. Cara, fala alguma coisa de nerd, eu quero que eu preciso muito ir no banheiro. Rapidão, vai Não, lá. eu ia falar que faz tempo que eu não vou no cinema pra assistir um filme que não seja um filme de herói. Porque eu acho que desde que teve a ascensão do MCU e do DCU, as pessoas pararam de produzir filmes autorais. Primeiro que a gente não vê mais uma obra assim... Muito remake, né? São muito cinemas remake brasileiros, de tem desenho muito filme bom. e muito filme de herói. Faz muito tempo que eu não vou no cinema pra assistir uma obra Mas autoral, não nerd. Eu tenho motivo. Eu acho que eu sei. Por que você acha que isso acontece? Streaming. Acho que, cara, uma produtora vai lá, os caras estão investindo, Netflix está investindo pra caraca, a Amazon está investindo, Paramount, todos têm seus serviços de streaming, todos estão querendo ganhar com assinatura e hoje você vê, é um potencial de ganho absurdo, né, que os caras têm com esses sites e esvaziam as salas. Sim. Esvaziam as salas. E quando vai pro cinema antes, passa 15 dias, 30 dias, tá no streaming. Sim. Então ninguém, Você acha que quem vai querer? a gente tá perdendo a magia do cinema? Acho que nesse momento perdeu. Nesse momento perdeu. Muita gente pode falar, mas o que foi Barbenheimer, né? Foi um evento e tal. Mas não, foi um evento. Pô, mas faz tempo também, né? Faz tempo, foi uma coisa fora da curva, que gerou essa treta, porque eram dois cinema, filmes diferentes demais, não Uhum. quis ir no cinema, 10, 15 anos gerou aquele atrás, movimento, era né? Porque coisa por ser do que bar você e ia tal. toda semana. Mas é muito difícil ir pro cinema pra ver uma história. Que nem a gente ia antigamente, cara, pra ver, por exemplo, sei lá, cara, aqueles filmes dos anos 90 que a gente via. 007. Do Arnold, 007 mesmo, né, cara? Que eram filmes que a gente adorava assistir, e gostava de ver no cinema. Né? Então, isso realmente. Então, porque eu lembro faltando. que E não surgiu só histórias isso, novas. Que a gente tá falando de blockbuster. Sim. Mas às vezes você ia pro cinema não pra assistir blockbuster, pra assistir histórias normais. Exato. Que você sente no cinema. Caraca. Lá em Belo Horizonte. Né, cara? Você ia... Aqui em Minas tem o cinema lá que é o... Esqueci agora o nome. Cine Belas Artes. Que eram as salas menores e passavam só filmes... vamos dizer assim, meio cult, underground, assim, tinham filmes maravilhosos que passavam lá. Eu acho que o único lugar, assim, que eu vi aqui no Brasil que tinha esse tipo de cinema. Realmente não conheço outro.
Você chegava no cinema e falava, vou assistir aqui, é um filme que tá aí. Não, que eu E conheço qualquer o filme que você Brasil. encontrava em cartaz, você assistia, era uma boa história. Hoje em dia, a gente já sai de casa sabendo que vai estrear no mês que vem. É. Você já sabe o que vai assistir, você já chega lá sabendo o que vai Eu esperar. assisti o primeiro, o Entre Facas e Segredos, fui lá, porque não era um blockbuster, mas fui no cinema, achei incrível. E o 2 já saiu direto no streaming. Então, pô, os caras vão queimando a própria franquia. Deixa eu falar uma coisa. Qual o primeiro filme que você assistiu no cinema? Olha, Cara, você não pode pensar nessas perguntas, cara. não, mas não é Isso é uma porque eu coisa que tô... muda Porque a são tua dois, vida, cara. são dois, cara. São dois, eu não lembro se foi Eu Fantasia acho que- com Mickey ou foi Branca de Neve, da Disney. Entende? O meu primeiro filme foi A Bela e a Fera. A Bela Eu acho que foi o Star Wars Episódio 1. é A Bela e fera. a Fera, cara. Eu sou velho, mano. Sou velho também. o meu eu tô falando- Eu assisti no cinema no centro de São Paulo. Cara, mas cinema que era só eu tô cinema. falando de um filme dos anos 50, né? É, né? Ele bugou agora, ele bugou. É. Pô, É, peraí, calma, como? pera lá, Não, pera lá. porque Então, a assim, Bela ou Fera- teve a Bela Fera- relançamento. Não, foi Príncipe. Porra, a Belária, cara. O cara tá do lado do Highlander. Ele mandou essa, eu falei, mano, eu sou ruim de matemática, mas não tanto, velho. É, eu dei uma bugadinha, eu falei, nossa, mano, pera lá, velho. Qual que é o segredo aí, ô formol? Né? Não, cara, mas eu fui... Foi no cinema que tinha lá na, se não me engano, na Joaquim Nabuco, lá em Ipanema. Enfim, Copacabana. Você assistiu Eu nunca qual você cheguei em falou? cinema de A rua. Branca de Neve? Ou foi Fantasia ou foi Branca de Neve, mas se não foi um desses dois, um ficou em segundo. Branca de Neve, eu tinha uma fita VHS que eu assistia, a Branca de Neve. Era mó bonitinha. Eu vi ela direto. Tinha duas fitas. Eu tinha da Branca de Neve e do Sonic e Tails. Lugar. Foi esses dois que eu vi primeiro. Ah, legal. Eu assisti A Bela e a Fera. e Eu não você? lembro qual foi o primeiro filme que eu vi no cinema, eu juro. Eu não lembro. Ah, não, pelo eu não amor de lembro, Deus. porque eu lembro que quando eu era criança eu via muita fita. Então eu era de ficar repetindo até queimar a fita eu ter que comprar outra. Então eu assisti muito Vida de Inseto e muito Rei Leão. É, Vida de Inseto é Muito. muito Eu legal. queimei. Cara, então, eu queimei na época da fita, reassisti. Ah, eu Peter tinha Rei Pan. Leão também. Peter- Aí, ó, qual, do Peter Robin Pan, ele Williams? falou, Mas tá? então, mas é um erro Mas meu. uma qual? Porque eu Qual? acostumei com o nome Mas Peter Pan, primeiro. o Mas Peter Disney, Pan, né? você assistiu o desenho ou aquele filme? Não, desenho, era garotinho, eu ficava assistindo. Aprendi muito do inglês que eu tenho hoje, aprendi com aquele filme, Sim. né? Mas por quê? Você teve a fita em inglês? Cara, a gente tá falando no início dos anos 80. Era legendado, até sair Legendado, dublado. não tinha legenda, não. Não? Não, que legenda. Não, porque eu lembro de Geração esperar, nova eu aí, ó. lembro de esperar dublar Nós o no filme. tela aqui comigo legenda. Não, mas peraí, cara. Você não tinha... Não, peraí. Eu acho que a minha Branca de Neve também era em inglês. Agora eu realmente não lembro deles falando em português no filme. Nos anos 80 já tinha filme dublado aqui pra caramba em cinema. Duvido você mostrar um VHS que são dos anos 80, dublado e legendado. Duvido. Cara, meu pai... Mentira, velho. Meu pai Você entrou, nos anos meu 80 pai você não entrou- alugava filme? Presta atenção. Meu pai entrou na primeira videolocadora do Brasil. Ô, Foi a louco. Rio Videoclube, foi lá no Rio de Janeiro. E sabe como é que era a locadora? Era um clube. Você tinha que entrar com 2 fitas, você tinha que deixar 2 fitas lá. Pra você fazer o negócio. Ah, que Né? legal, Era assim, cara. Então você tinha que comprar... Você tinha que comprar e botar lá, cara. E era complicado comprar. Porque você comprava vindo de fora. Aham. Aí você tinha que mandar trazer dos Estados Unidos, né? Era muito difícil. Nossa, mas por isso calma, que não anos tinha. 80, velho. Anos 80. Por que você fala, mano, anos 60? Beleza, anos 80? Meu pai... Cara, tem tanto filme nos anos 80, cara. Cara, deixa eu falar. Eu lembro, olha, 79. Meu pai tinha VHS. Meu pai comprou um VHS, aquele que você apertava assim, ó, flac. Sabe? Tipo, play assim, flac. Não, mas eu era assim também. É, o meu também. Também era assim? Então tá. Comprou assim e ele tinha uma fita de Star Wars. Nossa. Cara, eu lembro eu lá no primário CA, falando que meu pai tinha uma fita do Star Wars. O pessoal acreditou que eu tinha um VHS, mas não acreditou que eu tinha o Star Wars em casa. E você tem o Star Wars, nem falava Star Wars, é Guerra nas Estrelas, né? É. Não se falava Star Guerra Wars. nas Estrelas, E episódio não acreditava, 4, porque você não 5, tinha como 6 achar VHS. isso. Era uma coisa louca, cara, pra tu achar isso. Nossa, cara. Então não tinha filme, na época não tinha filme legendado, dublado. Não, pô. dublado. Eu lembro que antigamente, quando eu era criança, os filmes, ó, terminou de gravar agora, daqui 2 anos ele vai sair no Brasil porque vai sair dublado. Eu lembro quando meu Eu pai lembro quando trouxe que umas tinha fitas isso. com umas programas. Meu filho, você quer algumas que coisas esperar aqui, ó? dublar, Pra ver se você tem quer que a que- gente fique com alguma Que coisa. Eu tinha. botei lá, aí, porra, tava passando um cara fantasiado, fazendo assim, falando japonês e tal. Aí um tal de Jaspion. Jaspion. Não. Eu falei, pai, eu não gostei disso não quero não. Eu vi. Jaspion. Jaspion nem passava no Brasil, cara. Aham. Eu lembro quando eu conheci o primeiro, vamos dizer assim, ai, tem um nome pra isso, tipo assim, tipo desenho, só que na verdade
são atores, tipo que Power Rangers, só que quando começou lá no Japão, né? Que era o... Ai, como é que chamava? Quando eu descobri isso na locadora, foi tão legal que eu... Ai, só que eu esqueci o nome agora. Tinha o Kamen Rider também, que eu descobri que era muito legal. Que era... Kamen Rider... Esse daqui era muito legal. Só que nem era esse, não. Era esse. Mas o que eu mais gostava era um que, tipo assim, eram 3 policiais robôs, assim, e o cara tinha uma roda no peito, assim, que ele ia combater um crime. Ele não ia de moto, ele ia com essa roda, assim, ele ia passando. Eu não lembro como é que chamava esse. Mas eu acho que é o Kamen Rider que quem fazia as cenas de lutas dele é o cara que é, vamos dizer assim, detentor do título de... Não é o Kamen Rider, não. É o... Ai, como é que chama? Ai, eu esqueci o nome dele. É esse cara aqui, ó. Chikan. É esse... Não é Shihan, não. Isso daqui é do ninjutsu, né? É o cara que é detentor da arte marcial do ninjutsu hoje em dia. É o... Esse daqui, ó. É o Soki. Esse velhinho aqui. Aí diz que a tradição né, dos ninjas hoje em dia passa por ele. É a tradução recente, né? Que ninja nunca existiu. Ele foi criado há 200 anos atrás pelo um cara que reuniu várias, vamos dizer assim, escolas de artes marciais do Japão e criou a ideia da Bujinkan e esse negócio todo. Então, e esse cara aqui é o que tem a detenção das 9 escolas. E aí era ele que fazia vamos dizer, as cenas de luta desse negócio tipo Kamen Rider, assim, que agora eu não tô me lembrando o nome, Ai, como é que chama isso daqui, gente? Quando é o ator, assim, que... Ai, eu não tô lembrando. Depois eu vou lembrar. Porque é muito engraçado. Jaspion, brother. Tô nem falando de Change. Cara, uma das coisas que eu já sou outra geração, mas eu lembro que passava na TV o Power Rangers dos anos 90. Era o Jaspion mesmo, não? Era o Jaspion? Era o Jaspion. Acho que não era o Jaspion, não era o Jaspion. O Jaspion era esse que tinha que ele tinha essa espada e tal. Esse era ninja mesmo. Esqueci o nome. E aí eu lembro que o Renan me falou, depois de adulto, cara, nunca tinha parado pra pensar, que na verdade eles só regravaram as partes dos atores sem a roupa. Você sabia disso? Como assim? Eu tô entendendo essa palavra. Por exemplo, os Power Rangers aqui, quando que a gente assistia, todas as cenas que eram de luta, eram todas as cenas japonesas. E as cenas dele na escola e tal, eles gravaram só essa parte. Sempre imaginei que, logicamente, não eram os atores ali lutando. Não precisa. Eu achava que era, né? Não, mas seria um dublê, alguma coisa. Seria um dublê, mas não sabia que tinha... Mas o Renan percebeu isso porque ele falou, não, eles compraram... Tô descobrindo isso agora também. E aí eles trocaram a parte da história por atores americanos. Tanto que o Renan percebeu, quando ele era criança, eu não percebi isso, que os cenários eram diferentes. As cenas de luta deles eram em cenários japoneses. E a cena da escola, tudo lá, o escudo, americano. Eu nunca percebi essa contradição. Não, eu tô descobrindo agora também. Como é que a gente vai descobrir isso, cara? Eu também, na época, sei lá, eu tinha até 8 anos. É o Renan, né? É o Renan, né? Tudo bem que ele era 2 anos mais velho, mas mesmo assim, cara, eu nunca ia reparar isso. Não, porra. Tipo, cara, o prédio tá mas diferente. Mas eu já nem assistia mais Power Rangers. Já tava... Mas você já era mais velho. Eu não nem questão mais velho, acho que eu tava fazendo outras coisas nessa época. Eu nem lembro mais. Eu assistia desenho animado pra caraca. Eu também. Assistia anime. Não, anime eu não assistia muito, né? Como é que anime chegou no Brasil o quê? Anos 90 também? Não, cara, anime já tinha. Cara. Não, anime de vídeo?
Não, como assim? Tinha? Ó, anime só tem de vídeo. É, anime cara. é vídeo, né? O resto é mangá. Ah, eu é achei, mangá. eu achei que mangá já é considerado anime. Mas, cara, a gente tem anime dos anos 70, porra. Não, mas no Brasil... Tinha, anime dos anos 70. Você tinha, Manchete. você tinha Speed Racer, por exemplo, que é anos 70. Ah, Speed Racer é considerado anime? É, lógico. Ah, pera, Speed Racer é japonês? Lógico, cara. É japonês Speed Racer? Pô, total, cara. Tira a dublagem ali pra tu ver. Caralho, eu achei que era desenho americano. Não, Olha aí. não. É Speed Racer. Então eu assisti anime. Eu assistia Speed Racer. Viu? Tá vendo? Eu adorava Speed Racer, cara. Fantomas, mais antigo ainda. É, também era anime. Tem Astro umas Boy. coisas antigas. Só que eu fiquei um gap muito grande sem ver anime. Eu chamava de desenho japonês, eu não gostava. Ah, os bonecos com olhão. Eu falei, não gostava. Aí, cara, aí teve uma vez que eu até lembrando como é que eu voltei a assistir anime. Isso foi lá pra 97, mais ou menos. Saí do meu trabalho, fui a pé pra minha casa, né? Cheguei mais cedo em casa. Aí, pô, deitei no sofá lá, vou ver o que tem pra passar na TV. Nada passando. Aí, pô, TV Manchete. Tá passando, tá um desenho animado passando. Um cara de um lado, né? Um personagem de um lado, outro do outro, fortão pra caramba do lado. Uma arena. Um falando pro outro, cara, eu vou ter que acabar com você. Não, eu que vou acabar com você não é capaz disso. Cara, o episódio inteiro, um falando que ia acabar com o outro. E não teve briga. Eu falei, porra, eu quero saber como é que vai terminar essa briga. Eu, no dia seguinte, falei, porra, chefe, posso sair um pouquinho mais cedo? Eu tenho um problema pra resolver. Aí ele foi, pô, corri pra casa, liguei. Meu irmão, os caras, porque eu vou matar você, não sei o que, os caras, não começava a briga. Aí, porra, teve um ataque. E continuou. Você, cara, você ativou não sei o quê, você ativou o golpe e tal. Não, agora você... Cara, não terminou. Eu falei, não, tem que voltar no dia seguinte. E simplesmente eu tava assistindo o Torneio das Trevas de Yu Yu Hakusho. Que eu voltei a assistir. Nossa, Yu Yu Hakusho. Yu Yu Hakusho. Ali, cara, eu assisti, fiquei viciado naquela porra, cara, vindo todo dia. Nossa. Eu preciso ver o que vai acontecer aqui. Aí teve Manchete, zerou, começou a passar de novo. Eu comecei a gravar em VHS, comecei a comprar VHS pra E o gravar. Hakusho é o que você gostaria também. É Nossa, muito Yu bom o Yu Yu Hakusho Hakusho. demais, Eu lembro que cara. eu não sei nem o que comecei é a isso. assistir anime com meu pai. Porrada. Inclusive, muita o meu pai, ele te assiste Soca muito, tá? porrada E séria. aí Tem uns dramas eu muito comecei a assistir, ele legais comprava os desse DVDs, eu lembro que era impresso, aí vinha os DVDs em casa, a gente assistiu o Yu Hakusho inteiro. Dragon Ball inteiro, desde o Dragon Ball normal, comprei Dragon os Ball DVDs Z. impressos, eu comprei. Eu acho que ele deve ter até hoje nas embalagens, eu lembro de assistir as aberturas e, nossa, Então, eu era assisti muito... Bleach dessa forma. Bleach, eu Por quê? assisti assim Porque também. Quando eu assisti o Yu Yu Hakusho, eu fiquei um tempo sem assistir anime. Quando eu tava no meu trabalho, no meu escritório já, com a minha própria empresa, aí os caras, pô, Pedro, você parou de assistir anime? Eu falei, parei, cara, não sei o que, eu gostei de Yu Yu Hakusho. Acho que não vai ter nenhum parecido com ele. Só se me contasse que existe algum anime aí, de, sei lá, Bom. forças espirituais, aí o cara assiste Bleach. Nossa, Bleach Porra, era é bom pra incrível. caralho. Death Aí Note eu também vicei. era Bleach. incrível. Aí eu vicei totalmente em anime de novo, cara. Não Aí, tem como mais aí nada. depois, eu lembro que criança eu assistia Naruto pequeno. Então, eu quando comecei o canal Inerd, eu comecei pra Que falar... ano que foi isso? Foi em 2013. 2013. Ah, posso falar, você não é tão dinossauro, não. Você começou em 2013? Pelo amor de Deus, cara. Não, mas é O que o YouTube. YouTube foi quando mais ou menos a época que todo mundo começou. Deixa eu voltar a fita. Eu comecei no YouTube e no TV Cifras. Eu fiz o site Cifras. Ah, é verdade. Nossa, eu sempre é. esqueço que é o cara das Nossa, cifras. cifras. Não, mas Sim, pô, você letras. gravava no antecessor do YouTube, verdade, não? verdade. Não, calma, vamos lá. Vamos voltar Ele já agora. contou isso 300 pai mil do vezes e eu não YouTube- sei a história. Eu sei. Eu acho que eu posso ser considerado o pai, né? Ligaram, o YouTube me ligou, perguntando se eu não queria botar meus vídeos no próprio YouTube. Eu falei que não, eu não vou botar meu vídeo no canal, no site dos outros. Mas foi assim, em 98 eu conheci a internet, em 99 fiz meu primeiro site, 2000 eu fiz um site de emulação, maneiro pra caramba, emulação de videogame, pra caraca. Em 2001 eu fiz o Cifras, 2003 eu fiz o Cifras em inglês, 2009 fiz o Letras. 2009 eu já tinha, 2008 eu já estava publicando vídeo no YouTube, no TV Cifras. Ali eu já comecei a tocar e cantar, já, se não me engano, não sei se foi 2008, mas pode ser 2010 talvez. Né, eu já comecei a tocar e cantar no YouTube, mas redes sociais já estava antes, cara. Facebook já estava antes. Não, Facebook foi depois, 2010. Mas Orkut, MySpace, todas essas redes sociais, MySpace você nem sabe o que é, né? Lógico que eu sei. Sabe? Claro que eu sei que é MySpace. Ó, Eu maneiro. não tinha, mas eu sei que é. Então, cara, comecei na internet muito antes, né, cara? Aí no YouTube, o Ei Nerd começou como um blog, einerd.com.br. Sim. Eu queria falar de história em quadrinho, que era a coleção que eu tinha. Eu já tava com a vida ganha, não queria falar mais nada. E aí tava lá com o site, cara, aí um dia alguém falou, por que você não transforma isso num canal no YouTube? Eu falei, cara, eu tinha saído já do TV Cifras, que eu achava que eu sou um cara que fala muito rápido, gaguejo, falo alto. As pessoas não gostam de mim, né? Eu falei, não quero me apresentar no canal. Aí o cara, não, você não precisa apresentar, você pode só escrever o roteiro e alguém fala no vídeo. Isso aí eu consigo fazer. E o canal Inerd funcionou dessa forma no início, né? Tipo um ano e meio, até 2 talvez, só com o narrador. E eventualmente eu acabei entrando para apresentar. E eu- Eu senti a necessidade de responder algumas perguntas ali. Cara, como que você consegue manter tanta autenticidade
fazendo 4, 5 vídeos por dia. Não, mas é a coisa mais fácil que tem. Você ser autêntico é muito mais fácil que você ser um personagem. Não, porque assim, e prender a audiência. Porque assim, são 4. Você Mas faz você o quê? prende Hoje porque você você é lança o quê? autêntico. 4 vídeos por Cara, dia? E todos têm uma audiência muito boa. A gente volta a falar... E você não tem só um canal, né? Você tem vários. Tenho, e vou Então. montar um novo de tecnologia, né? Uhum. Já quero outro canal. Aliás, eu acho que eu posso dizer que eu sou o único criador de conteúdo do planeta Terra que tem hoje 4 canais que eu apresento de nichos completamente diferentes, onde os 4 canais estão com visualizações bombando. Uhum. Caralho. Não, é incrível. Não é tem incrível. ninguém. E agora eu vou desistir de um e vou fazer um outro de tecnologia que eu tô afim. Não é o Enerd, Mas não, essa né? coisa que Pelo você amor de Deus. falou, cara, como que a gente consegue reter, volta exatamente no que o Arthur falou dos filmes brasileiros. Por que não reteve ele na série lá? Porque os caras são falsos. São personagens. Personagem onde não era pra ser personagem. Você entende? só liga a câmera e é você mesmo. Ali. Exato. Isso é fácil. E aí você retém, cara. Por que a gente tá retido nessa conversa? Porque a gente tá... Não é um personagem. Olá, tudo bem, Arthur? Como é que vai você? Não é isso, cara. A gente tá sendo a gente mesmo. Não, porque eu lembro... Isso retém. eu Cara, antes de lembro... entrar na sua história, a gente tava falando de alguma coisa. O que que era? Que parou no meio De pra você anime. fazer? Era de anime? já não lembro mais, cara. A idade é foda. Eu não sei do que ele tá falando, galera. Eu também esqueci, caralho. Esses idosos aqui. E a jovem aí? E a Eu não jovem? lembro. Acha aí, então. Você lembra o que era? Não lembro. O outro jovem aqui porque nem me lembrou. me veio na cabeça um vídeo que eu Nossa, cara, eu tô me perdendo aqui. Eu tô só curtindo o papo deles aqui, porque tá muito nostálgico e tal. Acabou que já passou aí, já tem 1h40. Eu acho que eu vou dividir isso em 2 partes. Eu vou ficando por aqui. Depois a gente volta pra ver mais um pedaço. Mas é isso, eu queria só compensar porque não deu pra fazer a live na sexta. E amanhã a gente vem com um tema específico, talvez até mais sobre esse tema mesmo, do poder da fala. E a gente vai a gente vai discutir um pouco e falar sobre algumas referências, talvez sobre esse assunto. É isso. Hoje a gente vai ficando por aqui. E aí na segunda, quarta e sexta a gente volta com as lives normais, né? Sobre algum tema específico. Fazendo algumas relações com o mundo das artes, política, estética mesmo. E, como sempre, com as recomendações. É isso. Se quiserem... vão lá nas outras redes, sigam lá, tem cortes, tem algumas frases também que eu tenho feito ali para vamos dizer assim, fazer um fechamento para os assuntos que a gente discute aqui. E se quiserem deixar perguntas, se quiserem deixar algum comentário, pode mandar nos directs, é isso. E mais, compartilhem, curtam e vem trocar ideia com a gente, vem curtir. Apreciar esse universo cultural que vale a pena. É isso. Beijo pra vocês. Uma boa noite, um bom fim de domingo e uma boa semana. Até mais. Tchau, tchau.